vocês aqui conosco. Continuando as palestras, o ciclo de atividades que a gente tem realizado dentro do projeto Sífilis Não. É um prazer ter o professor Lúcio Gama aqui, professor pesquisador da Johns Hopkins University, também não é vestinha ainda, né? No VRC, do Centro de Vacinas do NIH. Vai falar um pouco para a gente aqui da experiência dele com doenças infecciosas, especialmente HIV, também possíveis aplicações, pelo menos na palestra de hoje. Amanhã ele tem um outro talk, falando de anticorpos monoclonais. Por favor, Lúcio, fique à vontade. Obrigado. Bom, obrigado, Leonardo, por você ter me convidado aqui, o pessoal aqui do Rio Grande do Norte. A segunda vez que eu vim para cá, a primeira vez que eu vim aqui foi no casamento do Leonardo ano passado. E agora eu vim para o aniversário dele, né? Tá vendo? Eu vim para o aniversário dele. Bom, eu já estou nos Estados Unidos há 25 anos. Eu fui para lá para ficar um ano só trabalhando na área de HIV. Não era nem HIV, era a parte de receptores. Aí acabei me apaixonando, acabaram me oferecendo um emprego e estou lá já há 25 anos. Então, no Hopkins eu ainda estou como professor part-time, só temporário. E 3 anos atrás, eles me convidaram para trabalhar na NIH na parte de anticorpos monoclonais para HIV, que é o que eu vou falar amanhã à noite. Vou tentar fazer isso bem informal. Se alguém quiser parar, fazer pergunta, pode ficar tranquilo. Eu estou acostumado já dessas palestras, então não tem problema nenhum. Tá bom? Bom, quando ele me perguntou o que eu quero falar, eu falei, tá bom, então eu vou falar sobre o que eu estou fazendo no HIV lá nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer um pouco de um resumo das coisas que eu estou fazendo e um pouco do histórico do HIV. E amanhã eu vou focar mais na parte de HIV e anticorpos. Mas hoje, quando eu falei para ele que eu ia falar um pouco mais de HIV, eu falei assim, você vai colocar sífilis ali? Ele falou, tá bom, então, coloco a sífilis, mas não porque eu trabalho com sífilis, mas porque eu vou começar a colaborar com vocês na parte de sífilis. E aí vocês vão entender por que a gente está fazendo essas coisas juntos, tá bom? Pode passar? Então, por que a gente vai falar sobre HIV? Vocês aqui, só que uma pergunta, quem que nasceu aqui depois de 1986? Só para saber. 96. 96. Não quero saber a idade de todo mundo, não. Vocês nasceram numa época que o HIV causava doença, mas poderia ser tratado. De 1982 até 1996, era uma doença totalmente mortal. Totalmente mortal. Aliás, tem uma outra doença virológica que a gente tem que é totalmente mortal. Quem que sabe? Totalmente mortal. Você pegou, dançou. Não tem nem cura, a não ser se você tratar bem no comecinho. Raiva. Então ainda existe ainda doenças que são complicadas, que a gente não tem uma cura tão fácil ainda. E o HIV naquele tempo era mais ou menos assim, era um vírus que ninguém conhecia, era um vírus que apareceu do nada, realmente. Uma série de pessoas começaram a ter uma série de sintomas que ninguém entendia, e só em 1983 que descobriram qual era o vírus que estava causando aquela doença, e em 1996 nós tivemos o primeiro tratamento que foi eficaz no controle do vírus. E mesmo assim, a pessoa que pega HIV, hoje, se ela continuar sendo tratada e parar esse tratamento, o vírus vai voltar quase que imediatamente, alguns dias. E com isso, se essa pessoa não continuar tomando remédio, vai acabar morrendo. Eu sempre faço uma brincadeira, não brincadeira, né? Mas todo mundo aqui já assistiu o filme de zumbi, né? O apocalipse de zumbi. Se acontecer um apocalipse de zumbi agora, a primeira leva de pessoas vão morrer. Diabético, porque não vai conseguir mais ter insulina. HIV positivo, porque não vai ter mais remédio. Pense só nisso. Mesmo que seja uma doença que a gente consiga controlar, é uma doença que, se você parar de usar o remédio, você tende a começar a ter mais sintomas, etc., e morrer em alguns meses. Então, embora seja uma doença controlada, ainda não há cura para HIV. Eu vou falar de 2 curas que aconteceram já, mas ainda não é considerado uma cura, um processo estratégico para ser usado na população inteira. Bom, quantas pessoas têm HIV agora no mundo? Nós temos agora, vivendo com HIV no mundo, mais de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. E mais ou menos 1,5 milhão morre de HIV por ano. A gente acha que é uma doença totalmente tratável, mas mesmo assim, as pessoas às vezes esquecem, não conseguem tomar remédio, não têm acesso ao remédio e acabam morrendo. 1,5 milhão. Deixa eu ver se eu tenho o próximo slide.
Desde 1981, mais de 70 milhões de pessoas pegaram HIV, 35 milhões morreram e agora nós temos entre 35 e 40 milhões de pessoas vivendo com HIV. Eu falei agora, 37 e 40 milhões. Nós temos no mundo inteiro quase 2 milhões de crianças com HIV. A grande maioria dela é na África, principalmente na África do Sul. Aliás, tem uma região na África do Sul, chamada KwaZulu-Natal, onde 44% das mulheres férteis são infectadas com HIV. Metade das mulheres férteis, entre 13 e 35, 40 anos. Imagina isso, uma população. A chance dessas mulheres serem tratadas é pequena, não é tão grande assim. Eu vou falar um pouco sobre o preconceito do tratamento também depois. Mas é uma coisa que pode acontecer em outros lugares? Pode. Na Rússia está aumentando muito o número de HIV, na China está aumentando o número de HIV, na Índia, em lugares, às vezes, onde a saúde não é tão eficaz. A gente fala tanto do Brasil, o Brasil é pôster sobre o tratamento e eficácia contra HIV. A gente foi um dos primeiros países a dar drogas de graça para HIV, e agora até PrEP, que é uma droga que você pode tomar para prevenir contra HIV, é de graça pelo governo. Não são todos os países. Na Europa também tem alguns países e aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, todo mundo fala, nos Estados Unidos, para você ter essa droga, ou você tem um seguro de saúde muito bom, ou você tem que pagar mais ou menos $1.500 por mês para ter essa droga. E é por isso que nos Estados Unidos ainda tem muita gente que ou não toma um remédio, ou não toma droga para se proteger. Tá? A gente tem mais ou menos 5 mil infecções por dia. E mais ou menos 200 mil crianças nascendo com HIV por ano. E 900, eu queria falar para você, 1 milhão a 1,5 milhão de mortes relacionadas com HIV. Eles falam que quando a gente dá uma aula, a gente não pode pedir desculpa por nada, mas eu vou pedir desculpa aqui. Os meus slides vai ser uma mistura de inglês com português, tá bom? Eu vou ficar falando em português, mas muita coisa aqui eu peguei de alguns slides passados, então vai ser em inglês também. Tá? Bom, a gente fala, tem gente que adora tanto os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é a perfeição do mundo, e não é assim. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é muito bom para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, ele é muito ruim. Aliás, para quem é muito pobre, funciona. Porque aí você tem tudo de graça pelo governo. Se você tem uma grana legal e paga o seu seguro-saúde, tranquilo. Mas se você está entre aquela pessoa que trabalha no McDonald's, tem um salarinho e não é totalmente pobre, você não entra no range, né, no nível que você pode ganhar dinheiro pelo governo. E com isso, você não ganha seguro-saúde, você tem que pagar do seu bolso. Ninguém tem dinheiro para isso. Por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, 70% das pessoas que têm HIV têm o vírus controlado, 65% a 70%. Não é um número maravilhoso, mas é um número muito bom. Nos Estados Unidos, é 30%. De 20% em alguns lugares a 30% nos lugares mais populosos, por exemplo, Baltimore, Nova York, São Francisco. Então a ideia de que tudo que acontece lá é bem melhor, às vezes é uma falácia, né? Não é tão bom assim. Tá? Nos Estados Unidos nós temos 1 milhão de pessoas vivendo com HIV e 14% não sabem que estão infectados. Tem a menor ideia que estão infectados, não estão fazendo o teste. No ano passado, né, 700 mil pessoas, não no ano passado, em geral, 700 mil pessoas morreram com HIV. A cada ano, nós temos mais ou menos 40 mil pessoas sendo infectadas. A grande maioria agora está sendo ou pessoas muito velhas ou pessoas muito novas. Nós temos muitos adolescentes agora, tanto homem como mulher, sendo infectados por HIV, ou por sexo ou por droga. A grande epidemia dos Estados Unidos agora é a droga pelo opioide, né? O uso de opioide por injeção. E está aumentando o número de crianças não, né? Adolescentes usando isso e sendo infectados. E o outro problema é que, como eu falei para vocês, você tem que ter um sistema de saúde bom para atuar nessas pessoas. E nos Estados Unidos, pobre não é tão bom assim a qualidade da saúde que eles recebem. E quem é pobre nos Estados Unidos? Latino, negro, são as minorias, os imigrantes. E é ali que está aumentando a quantidade de pacientes com HIV. E, esses pacientes, em geral, estão no sul dos Estados Unidos. E no sul dos Estados Unidos está começando a aparecer coisas que a gente não via, só faz tempo, só no começo da epidemia. Por exemplo, sarcoma de Kaposi, que não existia mais, a gente não vê mais. E lá, às vezes, a pessoa chega com sarcoma de Kaposi no hospital e acaba morrendo depois de alguns meses. Tá? Então, tem muito ainda para ser feito para melhorar essa epidemia. Então, por que não parou ainda? Primeira coisa, tem um tratamento
mas não tem vacina. Aí é complicado, não tem jeito de você proteger a população. Segunda coisa, o tratamento é eficaz, mas não elimina o vírus. Parou o tratamento, o vírus volta, você volta a ficar doente. O tratamento é muito eficaz, mas não chega a todas as pessoas que têm HIV. Como eu falei para vocês, se a gente pudesse realmente, se a gente forçasse agora a população inteira do mundo a testar para HIV, e se você for testado, você começar a tratar, a epidemia ia desaparecer, totalmente. Mas a gente não consegue chegar a uma série de umas populações que são populações de risco que deveriam ser mais procuradas para essa ação, né, de saúde. E, como eu acabei de falar, essas populações suscetíveis, elas não são mainstream, elas não são no meio, não são pessoas que são da classe média, aquelas que têm dinheiro, que têm acesso à saúde. Então, são as pessoas que têm classe mais pobre, ou então em países onde essa população é muito grande, como seria países, né, na África, na Ásia. Nesse ano, não sei se vocês conhecem esse cara aqui, é o Anthony Fauci. O Anthony Fauci, ele é o diretor, não do NIH, ele é o diretor de um dos grandes institutos do NIH, que é o Instituto de Doenças Infecciosas. Ele é famosíssimo, é por causa dele que tem dinheiro para HIV, para estudar HIV. Não estou brincando. Se ele sai, a gente está morrendo de medo, que se ele sair, vai parar a verba para HIV. Ele puxa, ele sabe que se a gente não colocar mais dinheiro para estudar HIV, estudar cura, vacinas, vai parar, porque é uma população que ninguém dá muita bola. Se começar a chegar numa população branca e heterossexual, pronto, aí, né, é importante. Mas enquanto tem população homossexual, ou então pessoas de alto risco como hemofílicos, etc., é mais complicado. Ele falou uma coisa muito interessante no CROI, que é esse grande encontro que tem de AIDS todo ano. Ou é em Seattle ou é em Boston, vão alternando. Dessa vez foi em Seattle. Ele falou o seguinte, ele conversou com o ministro da Saúde e com o presidente Trump, que foi uma surpresa para todo mundo, né, porque o cara é muito preconceituoso, e falou, olha, a gente vai tentar segurar essa epidemia em 10 anos. A gente vai tentar fazer tudo para que essa epidemia acabe em 10 anos nos Estados Unidos. É legal falar isso, mas não sei se vai acontecer. Mas aí todo mundo perguntou, mas como assim? Já está falando isso já há 30 anos e nunca aconteceu nada. Então a ideia que ele tem é a seguinte, a ideia é que a gente vai aumentar a quantidade de diagnóstico na população. Então agora vai aumentar, fazer mais campanha para que as pessoas que estejam em risco, para que elas vão procurar um médico e tentar ser testadas para ver se vai ser contaminadas ou não. Se elas foram contaminadas, começar o tratamento o mais rápido possível para diminuir a carga viral circulante na população. Se você controla o vírus de uma pessoa, essa pessoa não é possível de transmitir esse vírus para uma outra pessoa. Tem uma frase que a gente fala que é undetectable equals untransmissible. Se você não consegue achar o vírus por PCR, essa pessoa não é capaz de transmitir esse vírus para uma outra pessoa. É uma coisa também que foi provada várias vezes em vários estudos. Pode botar um? E a outra coisa, já temos um remédio para a prevenção do HIV. Nós temos uma droga que, se você tomar todo dia essa droga, você fica totalmente protegido contra o HIV. Por que todo mundo não está tomando isso? Primeiro, porque não é necessário, né? Você vai dar isso para as pessoas que estão mais expostas ao HIV. Mas mesmo nos Estados Unidos, as pessoas que estão expostas, muitas delas não estão tomando essa droga. Por preço, por falta de educação, por falta de cultura, e que não consegue ter acesso a essa droga. Então, o que ele está pensando é o seguinte, pegar uma série de estratégias juntas para tentar erradicar essa epidemia. Pode colocar? Então, aumentar o número de testes, lá, o HIV testing e counseling, seria colocar médicos e enfermeiros dessas populações para poder ensinar essas pessoas a como se controlarem, né? Tratamento como prevenção. Ótimo. Tratamento como prevenção. Ótimo. Seria o seguinte, se você trata a pessoa não transmite o vírus. Aumentar o número de circuncisão. Isso é muito controverso. Muito controverso. Já foi provado que em heterossexuais na África, homens circuncisados têm a tendência a ter menos HIV. Mas isso não foi provado ainda na população homossexual. Então não se sabe se isso tem a ver com a maneira de transmissão pela vagina ou pelo ânus. Talvez pela vagina a circuncisão seria mais eficiente para o homem, mas ainda não foi provado ainda para a população gay. Tratamento de doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. Sífilis, gonorreia, clamídia, herpes, eles são os portões para HIV. Isso já está sendo aprovado faz tempo.
Uma vez que você aumenta a tendência a ter feridas ou algum tipo de inflamação no seu órgão genital, aumenta a transmissão de HIV. Usar microbicidas tem cremes já que são contra HIV. Tem mulheres que podem colocar um creme na vagina e proteger contra sêmenes que estão contaminados. São microbicidas. Tratamento para uso de droga. Está bêbado, faz besteira, né? Não usa camisinha. Então, até isso. Tratamento para pessoas que usam drogas ou usam álcool. Dar seringas limpas para as pessoas que usam seringas, usam drogas injetáveis. Modificação de comportamento, que é muito difícil. Tentamos várias vezes, não conseguimos. Uso de camisinha, também que é muito difícil. A gente fala, usa camisinha. Aqui no Brasil é campeão disso, né? A gente consegue fazer muita campanha de camisinha. A gente tem menos preconceito com o sexo. Nos Estados Unidos, eu nunca vi uma propaganda de camisinha. Aliás, eu devo ter visto propaganda de absorvente feminino acho que umas 2, 3 vezes. Vocês têm vergonha de falar essas coisas. Tem vergonha. Não passa na televisão. Propaganda de mods, né? Desde criança eu já vejo isso. Propaganda de camisinha. Não se fala. E aí tem aquele pessoal que fala, não, todo mundo tem que usar camisinha é a única coisa, se você vai dar essa droga para a pessoa vai pegar sífilis, mas não vai pegar HIV, é uma vergonha isso, Aí a gente fala o seguinte, mas quanto tempo que existe camisinha no mundo? E quanto tempo que mulher fica grávida sem querer ficar grávida? Então, se a camisinha realmente funcionasse 100%, a gente não ia ter tanta doença venérea, a gente não ia ter tanta gravidez indesejada. É lógico que funciona, aliás, é uma barreira muito boa, mas o uso da camisinha é complicado para uma série de pessoas. Quando eu falo uma série de pessoas, várias pessoas que estão aqui nessa sala aqui, quantas vezes está lá, vai ter usa uma camisinha. Não. Tá bom, então vamos lá, já está no fogo, né? Vamos acabar isso aqui logo. Então, a mudança de comportamento é muito difícil, e não é que a camisinha não funcione, você tem que mudar o comportamento para que essa camisinha funcione. O interessante é que a minha geração, né, quando eu comecei a ter sexo, em 1982. Eu sou velho, gente, pareço novinho, mas sou velho. 1982. Passei a minha vida inteira usando camisinha. Agora, a geração de vocês, né, todo mundo toma uma pílula também para HIV, por que eu vou ficar preocupado com isso? E é aquela dicotomia da educação por HIV. As pessoas que não têm HIV, você tem que falar, olha, é perigoso, se você pegar, você vai ter que tomar droga todo dia, você vai envelhecer mais rápido. A pessoa que está com HIV, você tem que falar, não é tão horroroso assim. Você vai tomar droga, você vai ficar bem, tá? Você vai talvez morrer mais cedo, mas vai ser tão ruim assim. É difícil se fazer essa forma de educação para a população inteira. Isso aqui a gente já faz muito bem, né, que é transfusão de sangue, né, que você examina o sangue que vai ser transfundido. E aqui nós temos os dois mais importantes, do meu ponto de vista. PMTCT, você sabe o que significa PMTCT? É prevenção de transmissão da mãe para a criança. Foi o primeiro PrEP que existiu no mundo. O que é PrEP? PrEP é profilaxia, Pre-Exposition Prophylaxis. Então, profilaxia pré-exposição. Antes de você ser exposto, você já está tomando uma droga para proteger. A primeira vez que provaram que isso ia funcionar foi quando começaram a dar AZT para mães que estavam grávidas. E viram que as mães que estavam tomando AZT, elas não passavam o vírus para a criança. Ou via útero, ou durante o nascimento da criança, ou então por amamentação. Aliás, a amamentação corresponde a 60% dos casos. A amamentação, 60% dos casos de transmissão da mãe para a criança. E na África é complicado, porque você vai ter que tomar, a mãe que está com HIV, ela tem que tomar essa droga o tempo todo. E se ela não tem essa droga o tempo todo, às vezes acontece dela pegar a droga no médico e dividir isso com a amiga, dividir com o marido, e com isso a bilirrubina da pessoa aumenta. Então, o PrEP, que é talvez o mais importante agora, é o uso de uma droga para que você se proteja contra HIV. Tem que tomar todo dia? Sim, tem que tomar todo dia. Mas já tem estudos já que estão chamando de PrEP on demand, em demanda. Então, por exemplo, você sabe que você só vai transar no sábado. Você trabalha, né, o dia inteiro cansado, mas aí você vai para a balada no sábado. Então, o que você faz? Você toma 2 pílulas na sexta, uma pílula no sábado, uma pílula no domingo, uma pílula na segunda. Já foi provado que isso funciona. Isso funciona. Ou então, se você vai viajar, né? Tem vergonha, vai viajar, deixa sua esposa tomando conta das 5 crianças, aí você vai lá para a Tailândia. Toma antes de ir para a Tailândia e depois até ficar mais uns 3 dias. Isso funciona.
E tem muito médico que não sabe disso. Até hoje tem médico que não sabe que essa forma de PrEP em demanda funciona. Você precisa tomar todo dia. Você tem que manter um nível dessa droga no seu corpo. Mesmo se você tomar um dia sim, um dia não. É lógico, isso com acompanhamento médico. Né? O que eu estou trabalhando lá na NIH é um tipo de o anticorpo monoclonal, e que a gente vai poder dar esse anticorpo monoclonal para uma pessoa a cada 6 meses. Então, você vai no médico, você toma a injeçãozinha, 6 meses está protegido contra HIV. Aí você volta de novo 6 meses, toma nova injeção, 6 meses protegido. É uma vacina que você pode ficar protegido a cada 6 meses. E a gente está tentando espalhar isso para outras doenças também. Inclusive, uma que foi muito importante aqui no Brasil, Zika. Já tem o desenvolvimento de anticorpos monoclonais para Zika. Que, aliás, é o Esper Calasco trabalhando isso. Então, por exemplo, agora a epidemia parou, mas se a epidemia voltar em qualquer momento, a mulher vai ficar grávida, você pode ir lá, dar uma injeção para ela do anticorpo contra a Zika, ela fica protegida contra a Zika durante a gravidez inteira. Olha que maravilha isso. Não precisa tomar droga, não precisa tomar nada. Então, isso é nesse ponto que está indo esse PrEP. Não é só tomar uma droga por dia. Já existem drogas agora que você pode tomar cada mês ou 2 meses. A gente está tentando fazer PET. Como é que chama PET aqui no Brasil? Adesivo, né? Um adesivinho, né? Que você coloca assim para parar de fumar. E também inventaram a droga desse jeito. Você coloca um adesivo ali e essa droga vai sendo liberada no seu corpo por 2 meses. Então, isso está aumentando muito. A tecnologia para isso está aumentando bastante. Esse PrEP é tão importante, gente, que olha os números de casos que estão acontecendo em São Francisco, Nova York, onde essas drogas foi dada com bastante força para a população. A quantidade de casos caiu drasticamente em São Francisco, Nova York, em Washington, que é um dos maiores centros de HIV do país, caiu drasticamente. Em São Francisco, as únicas pessoas que ainda estão pegando HIV é mendigo de rua, que não tem acesso ao PrEP. Então, o PrEP funciona. O PrEP funciona. Alguém pode falar, mas está aumentando o número de doenças sexualmente transmissíveis. Né? Porque se agora você toma uma pílula, você não está usando camisinha. Não é que uma coisa é contra a outra. Você pode continuar usando camisinha. Agora que as pessoas não precisam, elas estão parando de usar camisinha. E com isso está aumentando o número de doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. A única coisa que eu posso falar aqui é o seguinte. 2 coisas. Primeiro, o aumento de sífilis já estava começando há 15 anos, antes do PrEP. Sífilis estava aumentando no mundo inteiro, já antes do PrEP ter acontecido. Segunda coisa, se é esse o problema, então comecemos agora a estudar mais sífilis. E comecemos já a fazer drogas novas para gonorreia. E comecemos mais a colocar grana em cima de doenças sexualmente transmissíveis. O governo não põe grana. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não há motivação para aumentar pesquisa para sífilis, por exemplo. Talvez agora comece nos Estados Unidos. Aqui, quando o Leonardo veio conversar comigo, eu fiquei, poxa, exatamente o que eu estou querendo, que a gente coloque mais esforço em estudar essas doenças sexualmente transmissíveis. E aqui é um dos casos disso. Já que a gente está conseguindo controlar HIV, vai ser uma vergonha se a gente conseguir controlar HIV e não conseguir achar uma vacina para sífilis, por exemplo. Né? E a outra coisa que o Fauci estava discutindo sobre esse plano dele, uma outra novidade, para mim seria a novidade, é usar um sistema de epidemiologia mais forte para você detectar onde realmente que estão os casos de AIDS. Esse aqui, ó, olha os Estados Unidos. Nova York está aqui, Washington, Baltimore, Flórida, Califórnia. Onde que está o maior número de casos de AIDS? Ou são cidades grandes, tipo San Diego, LA, né, Los Angeles, São Francisco, Seattle, as cidades grandes do México, do Texas, Austin, Houston, Dallas, El Paso. Aqui nós temos Miami, Washington, Chicago, etc. Mas olha a parte rural dos Estados Unidos. Não faz nada. A grande maioria dos casos ainda está acontecendo com homens que têm sexo com homens, que têm a tendência de se reunir mais em cidades grandes, onde tem menos preconceito. Mas nós temos um grande número dessas pessoas que estão distribuídas nessa zona aqui, olha. Que é a zona do sul dos Estados Unidos. Não sei quantos vocês entendem de sul dos Estados Unidos. Aqui é a zona mais conservadora que nós temos nos Estados Unidos. Alabama, Mississippi, Kentucky, Oklahoma. Até eu estou achando engraçado que Tennessee não tem muito aqui. Tennessee também é bastante conservador. Carolina do Sul, essa parte é muito conservadora.
com menos tendência para a mulher a ter anticoncepcional, com menos tendência para as pessoas irem buscar médicos. É onde o aborto está sendo totalmente proibido, 100%, até por mulheres que sejam estupradas. Então, é mais uma questão da sociedade não colocar muito esforço para que essa epidemia desapareça. Então, o que o Fauci está falando é o seguinte: em vez de ficar gastando dinheiro nessa região aqui, onde não tem muito caso, vamos começar a colocar dinheiro nessas regiões. Forçar esse tipo de educação, esses programas, nas regiões onde realmente nós temos um número maior de casos. Tirar o dinheiro de um lugar e passar para o outro, para ser mais eficiente. Isso eu acho que vai funcionar. Por quanto tempo e se realmente a gente vai conseguir, eu não sei. Eu acho que é mais lógico do que fazer uma campanha generalizada para a população inteira dos Estados Unidos, que já está tão, eu ia falar a palavra jaded, que significa assim, estou nem aí mais para isso. Né? Bobeira. Né? Aqui não, a gente sabe que tem pontos que vão precisar. E o ART, que é a terapia antirretroviral, é tão fantástica que o número de pessoas morrendo agora com HIV caiu drasticamente. O único problema é que elas ainda não chegaram a ter uma sobrevida semelhante às populações controles. Então, antes da ART, olha aqui, todo mundo morria por volta dos 50 anos, antes dos 50 anos. Um adolescente de 18 anos morria aos 22, 23 anos. Uma pessoa de 40 voltou a morrer aos 45. Essas pessoas começaram a tomar ART, começaram a sobreviver mais. Depois, esses ART são um pouco mais tóxicos, né? No começo da epidemia eram mais tóxicos. Depois, quando fizeram ARTs mais recentes, que não tem inibidor de protease, que é muito tóxica, começou a sobreviver mais ainda, mas mesmo assim ainda não temos perto, né, da população controle. Olha só o número de mortes que aconteceu em Nova York, até 1996. Começou a tomar ART, caiu. Pacientes tomando ART. Olha no Brasil, o número de casos de AIDS fez o platô aqui a partir de 2001, ao número de mortes de AIDS, para baixo. Então, a ART realmente funciona. E, aliás, vocês lembram que tem muita gente que fala que o HIV não causa AIDS? Pessoas no começo da epidemia falavam, HIV não causa AIDS. Imagina, isso aí é porque o homossexual transa muito e está sempre em contato com antígenos, ou porque a África o pessoal não come bem, por isso que está pegando AIDS. Essa é a prova fundamental de que é o vírus. Porque uma vez que você parou a replicação do vírus, você parou os sintomas da doença e parou a morte. Então, é a parte científica mais importante para provar que esse vírus realmente causa a AIDS, os sintomas de AIDS. E o problema, como eu falei, é que mesmo tomando esse ART, pelo menos 25% das pessoas não aumenta a quantidade de CD4, que é a célula que o vírus reproduz e mata. Então, normalmente, a gente tem de 800 a 1.200, 1.300 CD4 por microlitro no sangue. É um tipo de linfócito, o linfócito helper. Se você é infectado, pode cair a menos que 10 por microlitros, de 1.000 a menos que 10. Se você toma o remédio, depois de um tempo, os seus CD4 começam a aumentar, em 70% das pessoas, chega mais ou menos a 500%, ou mais do que 500 por microlitro. Já as pessoas, 25% das pessoas, menos de 500 células por microlitro. Essas pessoas são as pessoas que vão ter mais problemas, mais morbidades e tendem a envelhecer mais rápido. Aliás, em 2009, eu estava andando em Nova York, eu tive para um congresso em Nova York, estava voltando para pegar o trem, e a capa de uma revista estava essa aqui, um outro tipo de epidemia, outro tipo de crise de AIDS. Alguém se lembra de uma foto aqui do Brasil que é muito semelhante com isso? Cazuza. Né? Na hora que eu vi isso, eu falei, gente, parecia a foto da Veja do Cazuza, né? Com essa cara bem assim na banca de revista. Esses caras aqui, eles estão sobrevivendo à doença. Então, já estão com esse vírus há mais de 15 anos, tomando um remédio e se dando bem com o remédio. O problema é que eles tendem a envelhecer mais rápido e tendem a desenvolver outros problemas relacionados com a presença do vírus no corpo, causando uma linha inflamatória bem basal. O vírus não desaparece, o corpo está sempre respondendo àquela inflamação. Então, eles tendem a ter uma quantidade de morbidades, doenças no rim, no coração, doenças de neurocognição, começa a envelhecer mais rápido, perde memória mais rápido, não consegue ter recall, né, vai pensar uma palavra, não lembra da palavra, comparado a pessoas da mesma idade. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, olha, nos Estados Unidos,
a quantidade de pessoas diagnosticadas, mais ou menos 80%. A quantidade dessas pessoas que estão tomando droga, mais ou menos 66%. A quantidade de pessoas que estão realmente supressas, 25%. No Brasil chega a 70%. Então, nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que ainda estão passando o vírus, porque não tem o vírus controlado, ainda é muito grande. Bom, isso estou falando de prevenção, tratamento, etc. Agora eu vou mudar para um outro lado. Em 2009, duas coisas aconteceram. Ou melhor, a morte de um cara e a sobrevivência de um outro. Esse aqui é o Mark Delaney. Esse aqui é o Tim Brown. O Mark Delaney, ele não era HIV positivo. Ele era gay, não HIV positivo, mas tinha hepatite desde 1978 e acabou morrendo em 2009. Ele foi um dos caras que mais lutou contra o HIV nos Estados Unidos. Ele fez campanhas, ele ia no governo, ele forçava as companhias a fazer testes mais rápidos, etc. Ele foi um dos maiores heróis da epidemia de HIV. Naquele ano que ele morreu, o Tim Brown foi publicado. Esse Tim Brown é um americano, ele pegou HIV nos Estados Unidos, mudou para a Alemanha, chegou na Alemanha, ele foi tratado lá com o antirretrovirais, não tinha o vírus, tinha o vírus controlado, e aí ele teve leucemia em 2006. Foi tratado com a leucemia, não deu certo. Tratado de novo com a leucemia, não deu certo. Fez 2 quimioterapias, não deu certo. Resolveram fazer um transplante de medula nele. Fizeram um transplante de medula, não deu certo. Fizeram o outro transplante de medula, e aí esse cara curou da leucemia. Mas o cara que fez a cirurgia dele, o transplante dele, o oncologista, foi esperto. Em vez de dar uma célula normal para esse cara, ele pegou células de um paciente que tinha uma mutação que fazia com que ele fosse totalmente resistente a mais de 98% das cepas de HIV. Vou falar dessa mutação agora. Então, o que foi? 1 a cada 100 alemães, eles têm essa mutação, que é chamada de CCR5 delta 32. CCR5 é um receptor de citocina, um receptor de CCL5, que é chamado também de RANTES. Ele atrai células para dentro dos tecidos. Se você tem uma mutação nesse receptor, você tem uma deficiência na migração dessas células para dentro do seu tecido. Você não chega a morrer, você não tem sintoma nenhum, porque o nosso sistema imune é muito complexo, ele é muito promíscuo, né? Você tem várias citocinas que funcionam com vários receptores, mas esse receptor aqui é um correceptor para o vírus HIV. Se você não tem esse receptor aqui, o vírus não consegue entrar na tua célula e com isso você está protegido contra aquele vírus. O que aquele cara fez? Então ele deu um transplante de um doador que tinha 2 mutações desse CCR5. Um cromossomo que veio do pai, um cromossomo que veio da mãe. Homozigoto para delta 32. 5% dos escandinavos e alemães, eles têm essa dupla mutação. E 20%, 25% são heterozigotos para essa mutação. Por que lá? A gente não sabe. A hipótese é de que talvez essa mutação tenha aparecido na época da peste bubônica. E as pessoas que tinham essa mutação tinham menos inflamação, né? E com isso talvez sobrevivesse melhor a peste bubônica. E com isso foi passando aquele gene e agora a gente tem isso na população. Bom, depois dessa segunda transfusão, né, esse segundo transplante, também com as células mutadas, esse cara aqui zerou o vírus. Eu conheço ele. Conheço ele muito bem, na verdade. Ele veio aqui no Brasil esse ano, ele saiu com a gente, ele tem umas histórias ótimas, depois quando ficar bêbado eu conto, mas não vou contar agora. Ele é um cara ótimo, ele é totalmente exposto, ele fala da vida dele, ele transou com muita gente, ele fala nisso de uma maneira assim, sabe? A minha vida agora é o seguinte, eu sobrevivi da leucemia, sobrevivi do HIV. Aí alguém falou assim, Lúcio, pelo amor de Deus, sai com ele, porque se ele morrer aqui no Brasil, olha a vergonha, né? O cara morre, sobrevive à leucemia, sobrevive ao HIV e morre na balada em São Paulo, né? Aí eu falei, não, isso no assalto em São Paulo. Não, vai com ele, fica atrás dele. Aí uma menina chamada Carol, os dois ficaram saindo com esse cara no final de semana inteiro. Acabou ficando amigo. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Ele passa a vida dele doando o corpo dele para a ciência e fazendo campanha sobre HIV, indo de país em país, etc. Ele já foi, eu vou falar a palavra penetrado aqui, que é
muito, né, falar essa palavra, mas ele já foi penetrado várias vezes no cérebro, no fígado, no intestino, tiraram um pedaço do cérebro dele para fazer biópsia, para ver se o vírus estava lá. Linfonodo, tirou linfonodo do corpo, tirou parte de tudo quanto é órgão, baço, etc. E até hoje não acharam o vírus no corpo dele. Isso desde 1909, já está 10 anos. Ano passado saiu um outro paciente, chamado paciente de Londres, que também passou pelo mesmo sistema, tinha leucemia, foi curado, já está há quase 2 anos sem o vírus. A gente está um pouquinho apreensivo aqui, porque tinha um outro caso chamado bebê de Mississippi. Esse bebê ele nasceu infectado, e aí ele entrou no ART, né, na retroviral, muito cedo, bem cedo. Então ele já deve ter nascido com um pouquinho de vírus, mas aí entupiram ele de droga, mas aí depois ele foi adotado por uma família, a família parou de dar droga para ele. Mas aí quando ele voltou para o hospital, ele não tinha mais o vírus. Ele teve um controle pós-tratamento, que ninguém conseguiu entender até hoje por quê. E todo mundo falou, nossa, esse menino foi curado, né? Menino não, uma menina, né? Foi curada. 2 anos depois o vírus voltou. Então, talvez tenha ficado um vírus lá que foi suficiente para esse vírus voltar. E por que não está voltando esse cara aqui? Porque as células dele agora, já que foram transplantadas, elas estão protegidas. Aí você fala, tá vendo? Tem uma cura. Não é isso que nós vamos fazer agora? Vai pegar todo mundo que quer ver, que está saudável, etc., ter uma vida boa, e vão fazer 2 ciclos de quimioterapia, e depois 2 ciclos de radioterapia, e ainda dar uma transfusão para ele. Esse cara teve graft versus host disease. Qual que é o nome disso aqui? Enxerto, né? Doença do enxerto. O enxerto que colocaram nele atacou o corpo dele. Esse cara é totalmente estrupiado, ele anda, né, com dificuldade, etc., mas está vivo, está lá. É o herói, né, da coisa com cura. Então, por que eu estou falando isso? Porque no mesmo ano, né, no mesmo ano que esse cara aqui morreu e esse aqui sobreviveu, eles resolveram, o governo americano, patrocinado pelo Fauci, falou assim, vamos dar dinheiro para curar o AIDS. Só um pouquinho antes de voltar nesse assunto, que eu coloquei um slide aqui para mostrar o CCR5. Para o vírus entrar na célula, ele tem que entrar em 2 receptores. O receptor principal é o CD4. Ele precisa do CD4. Mas ele precisa de um correceptor. Tem 2 correceptores que são importantes para o HIV. Um correceptor é o CCR5 e o outro correceptor é o CXCR4. Então, 98% das cepas virais, elas usam o CCR5 como correceptor. Uns de 2 a 10% usa o CXCR4. Então, aquele cara lá, o Tim Brown, ele não está protegido 100%. Se ele transar com um cara que tem CXCR4, né, que tem essa mutação, que tem um vírus adaptado ao CXCR4, ele ainda pode ser infectado de novo. Então, o que está acontecendo? Ele está tomando PrEP. O Tim Brown está tomando PrEP. Então, ele passou por tudo aquilo para não tomar uma droga por dia e agora está tomando uma droga por dia para protegê-lo. Mas tem uma diferença, né? Se ele parar de tomar o PrEP, ele não volta a ficar com AIDS, que é a vantagem. E aqui é o mapa de distribuição do número de CXCR5. Aqui ó, é o receptor, que tem uma transmembrana de 7, né, loop do transmembrana, aqui, ó, o N-terminus, o C-terminus. E aqui ó, é a mutação. E tem essa mutação aqui. Uma coisa interessante, eu chequei o meu genoma 5 anos atrás, descobri que eu sou heterozigoto isso aqui. E o mais engraçado é o seguinte, eu doava sangue no meu laboratório para eles usarem para crescer o vírus. E tem uma menina chamada Shruti, ela é indiana, e ela ficava falando assim, Lúcio, os seus macrófagos são uma porcaria. Toda vez que eu trabalho com macrófago, né, e macrófago precisa do CCR5 para o vírus entrar, mais do que o CD4. Seus CD4 são bons, mas seu macrófago é uma porcaria, te põe o vírus e não cresce, põe o vírus e não cresce. Eu falei, sei lá, né, não sei por quê. Aí depois eu descobri, eu sou um desses mutantes aqui. Mas não só eu fiz para minhas irmãs, minhas outras 2 irmãs também são heterozigotos. Não quer dizer que eu sou 100% protegido. Aliás, eu não sou protegido quase que nada. Mas se eu pegar o vírus, a tendência desse vírus se multiplicar em mim vai ser muito menor e vai demorar muito mais tempo para ficar doente. Bom, pelo menos isso, né? Mutante tinha alguma coisa, pelo menos isso. E outra coisa, vocês lembram daquela história da criança que foi mutante, que foi mutada na China pelo CRISPR? Então, esse cara louco, na minha vida, em ponto de vista, né, pegou o ovo, né, o ovo, né, quando, o óvulo, depois de fecundado, cortaram o CCR5 dessa criança. E aí implantaram no útero da mãe.
Então, é uma criança que foi mutada já com CRISPR, foi a primeira pessoa, e ela nasceu saudável, mas sem CCR5. Ela está protegida contra HIV, 99% das vezes. O problema é que agora descobriram que os homozigotos, para isso, tendem a ter uma vida mais curta. Tendem a morrer 10 anos mais cedo que as pessoas normais. Então, vale a pena agora pegar tudo quanto é criança agora, cortar o CCR5 e ver o que acontece? Por sorte, os heterozigotos não. Então, vocês ainda vão ter que me aguentar mais tempo do que o normal. Os heterozigotos, que nem é com a anemia falciforme, né? O duplo tende a morrer de anemia falciforme, o outro que não tem é normal, mas pega malária, o que é heterozigoto tem menos tendência a pegar malária. Muito parecido. Tá? Bom, então como eu falei, em 2011 nós temos o Mark Delaney com laboratórios. Foram grupos que a NIH financiou para descobrir uma cura para HIV, baseando-se no Tim Brown. Então, o que aconteceu foi que um grupo lá de Seattle, eles proporam fazer mudanças genéticas nas células de pacientes para ver se ou você corta o vírus ou você corta o receptor. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho HIV. Tira o meu sangue, faz uma mutação nas minhas células brancas e põe o sangue de volta dentro de mim. Isso que estão tentando fazer agora. Não deu certo até hoje. O CARE está fazendo uma estratégia chamada de kick and kill. Você sabe o que é kick? Chutar e kill, matar. Então, seria mais ou menos assim, você vai chutar o vírus para fora da célula e vai matar aquela célula. Porque quando o vírus está dentro de você e você está tomando a droga, o vírus está latente dentro de algumas células. Então, a ideia é você acordar aquele vírus e as células você matar de alguma maneira. E o outro é o DARE. E o DARE, eles estão tentando achar outras drogas que vão aumentar a potencialidade de cortar a replicação viral que ainda existe no corpo das pessoas que tomam drogas. Mas isso é uma hipótese. Tem gente que não acredita que o vírus continue replicando. Mas se estiver replicando ainda, eles estão tentando usar drogas para cortar isso. Isso foi por 5 anos, não deu quase nada, não teve nenhuma novidade nessas técnicas, né? O governo pôs muita grana lá, e agora eles deram dinheiro para 6 novos grupos, por mais 5 anos. Então não sei o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Aqui só um exemplo que eu falei para vocês, o kick and kill. Então nós temos aqui o vírus, né, dentro de células latentes, está tomando remédio, então o vírus não vai se replicar, mas esse vírus está latente, não vai sair da célula. Então o que você faz? Você dá uma droga para cortar o vírus. Ou você choca o vírus, né? Tem gente que chama de shock and kill, ou kick and kill. Então você vai chocar o vírus, dar um chute, né? Acordar esse vírus, chuta o vírus, aí o vírus vai ser liberado. Em outras palavras, você vai mostrar essa célula agora para o sistema imune. O sistema imune vai começar a prestar atenção nessa célula e vai lá matar aquela célula. Mata a célula. Você vai diminuir o reservatório viral, que é o que está deixando o seu vírus quietinho lá enquanto está tomando essas drogas. Chama de reservatório viral. Então você vai diminuir o reservatório viral, matando aquelas células que você acordou com essa droga aqui. É um ativador da célula. Mas nem só, mas agora você vai ter vírus no sangue. Por que o vírus não vai infectar novas células? Você vai continuar dando CART. Você continua dando ART. Então, esse vírus que saiu não vai ter jeito de entrar nas outras células porque está tomando um remédio que vai impedir essa nova replicação. Teoricamente, lindo, maravilhoso. Até hoje não conseguimos achar nenhuma droga que faça tudo isso. Ou chuta e mata a pessoa, né, como já aconteceu, né, chutar e matar o macaco, como aconteceu com a gente, por exemplo. Eu estava trabalhando com uma droga que foi desenvolvida aqui no Brasil, chamada Ingenol, que veio... Não coloquei aqui. Não coloquei. Que veio de uma plantinha que a gente tem aqui no Cerrado. É um cactus que a gente tem aqui, que é chamado aveloz, que tem um dedinho de moça, né? Dedinho de moça que chama? É um cactus que parece todo fininho, não tem folha. As folhas são gordinhas e compridinhas. Aquele leitinho que tem ali, tem uma droga que acorda o vírus. Mas se você dá muito daquilo, você acaba matando o macaco, ou a pessoa, né, no caso. Então, chuta, mas não mata. E aí, se você conseguir chutar só metade, não adianta, você tem que chutar 100%. Ou então vai ficar que nem um Mississippi Baby, né? Você vai, sobra um vírusinho lá, e depois parou a droga, o vírus volta. E
E como eu falei, nós temos agora as novas perspectivas. 6 grupos agora receberam dinheiro. O CARE continua, o DARE continua, o Defeated HIV continua, mas nós temos 3 novas estratégias, usando novas drogas, novos métodos para tentar eliminar esse vírus. Mais dinheiro que o governo pôs para cura, não é nem tratamento, nada, para cura. E um desses grupos está desenvolvendo imunoterapias. Essas imunoterapias são anticorpos neutralizantes. Mais ou menos 10% dos pacientes que têm vírus, depois de 10 anos infectados, desenvolvem anticorpos que são totalmente neutralizantes para mais do que 80% das cepas virais HIV. Eles são chamados de Broadly, B, amplo espectro, neutralizing anticorpos, BNAbs. E eles podem se ligar em vários lugares no vírus. Pode se ligar aqui nessa partinha do GP120, aqui perto da membrana. Esse aqui é um dos spikes, aquelas bolinhas ali que tem no vírus para entrar na célula, para ligar na célula. Então, se o anticorpo liga por aqui, ele bloqueia a entrada do vírus na próxima célula. E aqui é só uma visão mais moderna, dessas spikes aqui, dessas bolinhas. E já temos vários anticorpos já que estão sendo tratados. Eu sou responsável para dar esses anticorpos, mais ou menos 4 desses anticorpos que o governo americano faz para ser testado. Tem um grande estudo que está sendo na América e na África para ver se a gente pode usar isso aqui como prevenção, como se fosse um PrEP. Então, isso que eu vou falar amanhã na aula, desses anticorpos. E o objetivo é achar o anticorpo, que são todos os anticorpos que a gente tem agora no momento. Quanto mais está aqui para cima, mais tipos de vírus ele consegue neutralizar. Lembra que eu falei para você que o vírus é muito mutante, Está mutando o tempo todo. Então, um anticorpo que funciona num vírus que está dentro de mim, não vai funcionar no corpo que está dentro de você. Mas, se a gente achar um anticorpo que nem esse aqui, 10IB, ele consegue se ligar a mais do que 98% das cepas virais. E nesse lugar aqui, potência. Quanto menos anticorpo você dá, mais você consegue neutralizar aqueles vírus. Então, o nosso objetivo é achar um anticorpo, que estaria mais ou menos aqui. Bem potente e bem broad, bem amplo. E nós já estamos mais ou menos, com esse aqui, a gente modificou esse anticorpo, a gente está mais ou menos aqui. O problema é que essas modificações que a gente fez levaram como falar, efeitos colaterais. A gente deu no paciente, o paciente ficou com uma puta ferida aqui na barriga. Então, a gente vai ter que reduzir de novo aquelas mutações para ver se a gente consegue fazer um anticorpo menos nocivo, mas potente do mesmo jeito. E se você achar um desses anticorpos, uma combinação desses anticorpos, o que você pode fazer? Você pode fazer um vírus que expresse esse anticorpo, como se fosse uma terapia genética. Então, por exemplo, esse cara aqui, qual é o nome dele? É o Ron Roger, em Miami. Ele fez o macaco de Miami. Já tinha um paciente de Berlim, paciente de Londres, esse aqui é o macaco de Miami. Ele pegou um macaquinho, injetou o vírus no macaco, o macaco estava com o vírus replicando. Aí o que ele fez? Ele pegou uma engenharia genética, fez 3 vírus que expressam anticorpos monoclonais. O 1010, o 3BN, aquele 10E8 que eu falei para vocês que é muito bom. Ele colocou isso dentro do macaco, o macaco controlou o vírus, já está controlando o vírus há mais de 2 anos. Então talvez seja uma das da estratégia que a gente vai fazer. A gente vai pegar pacientes agora e, em vez de dar o remédio, você vai dar um vírus que modifica a célula para expressar o anticorpo. Se isso vai ser seguro ou não, a gente está testando agora. Porque uma dessas terapias gênicas que fizeram para fibrose cística na Hopkins, matou 2 pacientes. Precisa dando um vírus para a pessoa, Se tem esse vírus, você pode gerar uma resposta contra esse vírus, etc. Mas pode ser uma tendência no futuro. Você dá um vírus que expressa uma proteína que protege contra o vírus, contra o HIV. Outra técnica é você pegar células citotóxicas autólogas. Então, tiro uma célula minha, tiro meu sangue, modifico aquela célula de maneira a fazer ela mais forte, mais precisa, e põe dentro do meu corpo de novo. Um dos grupos está testando isso. É chamado de células CART, células T-CART. Então, a questão é a seguinte, a cura é possível? O que vocês acham? Você acha que é possível? Eu sou muito otimista com a cura. Sou muito otimista. A gente já colocou um homem na Lua, a gente já curou o Tim Brown, a gente erradicou smallpox, varíola. A gente erradicou varíola do mundo, gente. Uma das piores doenças que a gente tinha. A gente voa de Dallas até Dubai em 17 horas num voo.
Antigamente ninguém imaginava que isso ia ser possível, que a gente ia ter um avião que ia conseguir fazer isso. 17 horas você está do outro lado da Terra. Será que a gente não vai conseguir achar cura para essa doença? A gente já está achando cura para cânceres. Minha mãe teve linfoma e ela foi curada do linfoma com CD20, anti-CD20, Mabitera, que é essas imunoterapias. Eu sou otimista, eu acho que vai acontecer. Quando vai acontecer e como vai acontecer e quão caro vai ser, aí eu não sei. Né? Pode ser que aconteça daqui a 5 anos, alguém descubra daqueles shock and kill e pronto. Ou então alguém descubra uma maneira mais fácil de fazer aquela transfusão e fazer esse tipo de reinoculação na pessoa. Pode ser que seja. Mas o meu problema é o seguinte, você acha que com a cura a gente vai conseguir controlar a epidemia? Você acha? Com a cura? Você acha que controla a epidemia? Por quê? Vai ter outra coisa que eu não está falando. Se eu for curado hoje, eu pego amanhã. E o melhor exemplo disso, gente, é a sífilis. A sífilis é o melhor exemplo disso. É uma bactéria que causa uma doença horrorosa quando fica muito tempo dentro de você. Tem cura. É a cura mais idiota que tem no mundo. É uma injeção de bezetacil no bumbum. Bom, eu nunca tomei, mas quem toma fala que é horrível, né? Que você não consegue sentar por 3 dias, né? Porque são 2 em cada nádega. Mas, pelo amor, né? Você está curado da sífilis. Não tem vacina. É uma doença sexualmente transmissível. Esse aqui é o nosso melhor exemplo de por que a cura do HIV não vai ser responsável pela diminuição da epidemia. A cura vai ser uma arma para diminuir a epidemia, mas não vai ser a bala que vai matar o HIV direto. A gente vai ter que fazer outras coisas para a gente poder diminuir, inclusive o fato de aumentar o processo educativo para que as pessoas sejam, né, testadas, tratadas, etc. Então, falando um pouquinho da sífilis, e nesse caso aqui eu vou pedir, eu vou agradecer ao Dr. Esper, que é um dos melhores amigos meus, ele que me deu esses slides. Eu montei os slides aqui, mas acho que não sei quantas pessoas aqui já sabem de sífilis, né? Todo mundo aqui já está sabendo de sífilis. Eu vou passar por cima disso e a gente pode fazer a discussão no final qual que seria a vantagem que tipo de estratégia de erradicação a gente teria para essa doença. Bom, ótimo. Eu sou do Tribunal de Contas da União e eu trabalho só com saúde. E da minha divisão, a AIDS faz parte, ok? E eu tenho algumas perguntas. O uso contínuo do remédio não acomoda, não deixa você resistente ao vírus? Eu já estava pensando que você estava indo para outro lugar. Já estava pensando que você ia falar, o uso contínuo desse remédio não deixa a pessoa doente? Porque é um remédio tóxico. Né? O tenofovir é tóxico, né? E pode levar a doença, não doença, né? A pessoa que tem um fígado sensível, eu tenho um amigo meu que ele tem, não vou lembrar o nome, é uma doença que você não consegue eliminar o ferro. Hemosiderose. E com isso, qualquer remédio pode levar a toxicidade hepática. Ele não pode tomar truvada. Então, ele é um daqueles que não pode tomar truvada. Então, tem isso. Você tem efeitos colaterais com esse remédio? Tem. Muitas pessoas podem ter náusea que passa depois de um tempo, diarreia que passa depois de um tempo. Mas o PrEP não é o remédio. O PrEP é a estratégia. E a estratégia é o seguinte, você a cada 3 meses vai no médico, você é testado para tudo, HIV, sífilis, clamídia, gonorreia, testado suas enzimas hepáticas, enzimas do rim, e se está tudo bem, você continua tomando o remédio. Então é a estratégia de tomar esse remédio. Não é só chegar na farmácia e tomar o remédio. Então tem uma estratégia do PrEP atrás. Mas aí você mudou, né? Você foi para outro lugar. Tem resistência ao PrEP? O que vocês acham? Gente, esse vírus é filho da mãe. Tem já resistência ao PrEP. Se a pessoa está tomando o PrEP bem, ela não vai ter resistência. Agora, pode acontecer o seguinte,
Você está tomando PrEP, você está lá todo feliz da vida, aí você encontra comigo, eu estou virêmico e tem um vírus que é resistente à tenofovir. Ou então resistente às duas drogas. Aí eu transo com você e pronto, eu passo para você um vírus resistente. Já existe vírus resistente para tenofovir, já existe vírus resistente para 3TF, que são as duas drogas, e já existe vírus resistente às duas. Já existe. A chance existe. Agora, por isso nós estamos tentando usar novas drogas ou drogas onde a resistência vai ser mais difícil de ser alcançada. Uma dessas drogas é um inibidor de integrase chamado cabotegravir. A chance de você ter uma resistência com cabotegravir é enorme. Não, a chance de você ter uma resistência é mínima, zero, porque quando o vírus se muda para ficar resistente com cabotegravir, ele perde o fitness, ele perde o potencial de infecção. Então pode ser que no futuro a gente vai ter o cabotegravir como uma injeção a cada 2 meses em combinação com uma outra droga. Pode ser até o meu anticorpo lá, que eu falei para vocês, junto com o cabotegravir a cada 6 meses. Você tem razão. Tem sim, pode dar. Agora, se você está tomando a droga e você pegar um vírus que não era resistente, esse vírus não vai se multiplicar. Entendeu? Essa mesma linha de pergunta, você falou que o PrEP, alguns tomam sexta, sábado, domingo e segunda. Os antivirais que são tomados todos os dias, eles podem ser tomados dia sim, dia não? A gente reduziria a medicação em 100%. Muito boa pergunta. Eu não sei responder isso. Mas o que eu posso falar é o seguinte. Várias coisas que eu posso falar sobre isso. Primeira coisa é, a estratégia de tratamento tem de ser diferente da estratégia de prevenção. Porque, uma pergunta para vocês agora que eu quero ver. Vamos supor, então, tudo bem se eu transar com você aqui, numa boa, assim, tá com exemplo, você não fica irritado, não. Porque uma vez eu falei isso numa aula americana, né? Eu estava falando sobre DNA, PCR, o que era o PCR, etc. Eu falei assim, então vamos supor, por exemplo, que você, por exemplo, né? Você está lá, o nome dela era Denise. Você, Denise, está na tua casa jantando, aí vem um cara, bate na porta e fala assim, você é Denise? Sou. Eu sou seu irmão. Você, como assim ser meu irmão? Eu fiz o genoma e descobri que nós somos irmãos. Que eu descobri que a nossa mãe me pôs para adotar quando estava na faculdade, e etc, etc. Eu estava dando um exemplo, gente. Ela ficou com uma cara feia, veio conversar comigo depois da aula, falou assim, como você se atreve a falar que minha mãe fez sexo na época da faculdade? Gente louca lá também, né? Então, tudo bem, eu posso transar com você então. Então, vai lá. Então, qual que é o teu nome? Célio. É que eu não gosto de transar anonimamente, né? Então, vamos falar o Célio. Então, Célio. Se você está... O que tem a ver com o passivo, poxa? Qual que é o teu problema com o coitado do passivo? Isso é bottom shaming. Isso aí tá feio. Mas tudo bem, eu deixo. Pode deixar. Tá, aqui tudo bem. Então é o seguinte. Quando você tem um vírus, você já... essa é a pergunta. Se eu agora... Você vai me comer, né? Então vai, tudo bem. Se ele então vai penetrar e vai ejacular dentro de mim. E ele está infectado e virêmico. E eu sou um virgem que nunca transei na vida. E você ejacula dentro de mim. E eu fico infectado pelo HIV. Quantos vírus dele entraram em mim? Bom, pelo menos um. A tua matemática está boa, pelo menos um. Mas o que vocês acham? Por exemplo, se eu estou aqui com gripe e espirro, quantos vírus de gripe precisam entrar dentro de você? Pelo menos um, mas normalmente é muito mais do que um que entra dentro de você. Quantos vírus você pega de HIV quando uma pessoa transa com você? A média heterossexual, 1 ou 2. Aí alguém falou assim, nossa, isso aí é uma fecundação. Exatamente. A infecção viral pelo HIV é clonal. É clonal. Normalmente, uns 1000 vírus entram dentro de mim. Mas aí, 900 já morreram ali no intestino. 100 infectam uma célula, mas não vai para frente. Os outros infectam uma outra célula, mas o meu sistema imune inato mata.
No fundo, o que consegue passar do meu intestino para o meu linfonodo é 1. Em homossexuais é de 2 a 6, por causa do intestino. Na vagina é de 1 a 2. Então, olha só. A chance de você pegar o HIV é alta? Não, é muito baixa. Então, a probabilidade de você pegar o HIV e pegar um HIV resistente, então, é muito baixa, comparado com uma pessoa que já tem o vírus já entrou dentro de mim, replicou, mutou, replicou de novo, mutou, replicou de novo, mutou, replicou de novo. Então, quando você fala que talvez a gente possa diminuir a quantidade de drogas entre a pessoa que tem o vírus já, não esqueça que o reservatório dele é muito mais diverso que o reservatório que vai entrar dentro de você durante o sexo. Então, eu não posso falar 100% que isso funcionaria, pode ser que sim. Mas pode ser que, fazendo essa modulação de um dia sim, um dia não, para dessas drogas, você pode levar a um desses vírusinhos aí, que está já dentro do seu corpo, que já tem a resistência a uma dessas drogas, ir para fora e infectar uma célula. Está vendo a diferença do que é a prevenção e o que é o tratamento? Para prevenção você não precisa de muita coisa, por isso que para PrEP são só 2 drogas. Para tratamento o mínimo são quantas? 3. Tá? Às vezes 4. Sempre foi. O passivo sempre é mais, a probabilidade de receber o vírus é muito maior, porque tende a acumular o sêmen, a maneira, tende a acumular dentro do intestino, e quando eu falo passivo, o passivo é a mulher também. Tanto que na África, quem que é o grupo de risco da África? A mulher é o grupo de risco. A mulher. Não necessariamente o homem. A mulher é o grupo de risco. Não. Tomando a medicação pode aparecer o sarcoma? Não. Tomando a medicação você vai controlar o vírus, o teu sistema imune vai ser legal. Agora, pode acontecer, sério, eu nunca ouvi falar disso, mas tem alguns cânceres que são típicos de pacientes HIV que são tratados. Alguns tipos de linfomas, alguns tipos de leucemias que são típicos de pacientes de HIV que são tratados. Então, são aqueles pacientes que têm uma quantidade viral baixa, mas a morbidade dele ainda é alta, porque o número de CD4 dele não é muito alto. Não necessariamente para sarcoma de Kaposi, você tem que ter o CD4 muito baixo, mas em algumas pessoas o CD4 não vai muito para cima e você tem uma morbidade maior. Associado a outras coisas, por exemplo, se é melhor que suba. Então, por exemplo, se eu tomei o meu remédio, depois de, infelizmente, ter transado com você, né? Aí tomei o meu remédio, aí o meu CD4 não vai lá para cima, pode acontecer que eu comece a ter algumas doenças mais facilmente do que uma pessoa que tem o CD4 lá para cima. E esse CD4 pode ter outros problemas, por exemplo. Se eu tiver uma região que tem tuberculose, ele tende a crescer menos também, subir menos. A tuberculose também ela é inflamatória. Aliás, o que mata na África do Sul agora não é HIV, é tuberculose. E ainda mais tuberculose multiresistente de pacientes de HIV. Boa pergunta. O envelhecer é do antiviral ou é do vírus? A gente não sabe ainda. Porque a primeira leva, lembra aquele slide que eu conversei para vocês, que a primeira leva de antirretrovirais, não era muito saudável, né? A protease, os inibidores de protease eram muito tóxicos. Agora a gente está tendo pacientes que já estão entrando com a linha 3 de 4, né, de antirretroviral. Então já está começando já com dolutegravir, tenofovir, 3TC. A gente não sabe se esses pacientes vão envelhecer mais rápido ou não. Mais ou menos, viu? Nos Estados Unidos tem uns 3, 4, depende. Aqui no Brasil a gente tem a grande vantagem de fazer fenotipagem antes, né? Assim que você é infectado, eles mandam o teu sangue para ver qual tipo de droga que o teu corpo é resistente ou não. Se é resistente a um desses, tenofovir, você não pega tenofovir, vai no efeverens ou outro. Dolutegravir demorou para entrar na população. Começou nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, Europa, e só agora está sendo dado na África. E tem um problema, dolutegravir não pode ser dado para mulher grávida, porque ele foi observado que algumas crianças têm neurotoxicidade quando vem de mães que tomam dolutegravir. Então não é 100% seguro.
Então pode ser que essas novas pessoas, esses jovens agora que estão tomando remédio, eles vão envelhecer menos porque não estão tomando aquela droga. Mas não pode esquecer que ainda vai ter ainda a possibilidade do vírus estar lá dentro causando inflamação em pequenas quantidades. Tem um cara que deu uma aula no curso do Esper há 2 anos, é o Alan Landey. Ele trabalha com envelhecimento de monócitos. Você pode contar telomerases, né, os telômeros do monócito para ver como que eles estão. Quanto menos telômeros, mais envelhecimento você tem. Pacientes com HIV, depois de 10 anos, têm menos telômeros nos monócitos do que pacientes que nunca tiveram HIV. Controlando por idade, sexo, etc. Então, tá ótimo. Gente, não é só ele que pode fazer pergunta não, viu? Em termos de raça, cor mesmo da raça, tem alguma predominância? Cultural. Totalmente cultural. Eu não vou falar que é totalmente, porque não existe 100% na biologia, né? Por exemplo, delta 32. Onde que está o delta 32? Eu falei para vocês? Norte da África. Então, brancos têm a tendência... Não, da África, da Europa. Brancos têm a tendência a ter menos HIV naquela região do que, por exemplo, o negro que está na África do Sul, por exemplo. A maneira como você faz sexo. Por exemplo, na África, um cara pode ter várias esposas. Que isso é aceito pela sociedade. Na África do Sul tem uma tendência a mulheres muito novinhas a transar com caras mais velhos, porque elas ganham dinheiro, presentes, etc. Então, culturalmente, tem essa divisão de país para país. Por isso que tem mais heterossexual lá, mais homossexual nas Américas. Na Rússia, a grande epidemia está tendo um usuário de droga. Na China, era sangue. Então, eu vejo mais culturalmente, mas não quer dizer que seja 100%. Como eu falei, já que existe uma molécula que branco tem e negro e asiático não tem, não deve ter outras coisas que podem aumentar a probabilidade ou diminuir de acordo com a raça ou de acordo com algum gene que corre mais naquela raça ou não. Vou dar um exemplo para vocês muito engraçado. Essa aí vocês podem responder, tá? Isso aí não tem nada a ver com sexo, tá? Então pode responder, tá? Levanta a mão aqui para mim, quem que espirra quando olha para o sol? Você espirra quando olha para o sol? E aí você faz aquela cara de bobo, não faz não? Você fica assim, às vezes quando eu estou com vontade de espirrar, eu olho assim para a luz, eu fico assim, ó. Para a luz. Você também, Jane? São as pessoas mais bonitas que fazem assim, né? Essas pessoas mais... Vocês não têm, você tem isso? Ninguém tem isso, gente. Pois é. Apenas 30% dos caucasianos têm isso. Minha família inteira tem isso. E eu sou gay, eu moro com um cara já há 25 anos. O meu marido, que é americano, tem isso. De olhar e espirrar. Um dia eu estava lá na Hopkins, aí eu estava olhando assim para fora, eu estava conversando com uma menina, aí eu me deu aquela vontade de espirrar, eu fiz assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou querendo espirrar, estou olhando para o sol. Ela falou assim, que isso, gente? Que isso? Nunca tinha ouvido falar disso, tá vendo? Vocês nunca ouviram falar disso, né? E nós temos uma mutante ali com vocês que espirra quando olha para o sol. E é uma coisa que só dá em caucasiano. Só dá em caucasiano. Negro não tem, asiático não tem. Pior que nós somos meio caucasiano, hein, Jane? A gente tem eu tenho uns índiozinho aí no meio que eu tenho certeza, entendeu? Aquele mapa americano parece dar o sul, né? Que é predominância. Predominância negra, mas aqui no caso, o que você acha? Biológico ou cultural? Totalmente cultural. O que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, que foi horroroso, relacionado com uma doença que está aqui escrito na frente de vocês? Que estudo que foi esse? Tuskegee. Sabe o que os americanos fizeram? Na década de 40, um pouco na época da guerra, antes e depois da guerra, eles pegaram, eles queriam estudar a consequência da bactéria em negros. Então, as pessoas, eles não inocularam os negros, mas aqueles negros que foram no médico, eles falaram assim, não, a gente vai seguir vocês vão ganhar remedinho, etc, etc, por mais de 40 anos, sem dar o remédio. Já tinha penicilina, sem dar o remédio. Mentiram para esses pacientes por 40 anos. Depois disso, quando foi descoberto, a capacidade da gente conseguir negro para estudo clínico
é horrorosa. A gente não consegue. Na Hopkins, o Leonardo sabe disso. Negro tem medo de entrar na Hopkins. Aí, além de tudo, acontece aquela história da Henrietta Lacks. Você sabe dessa história da Henrietta Lacks? Henrietta Lacks era uma negra que tinha lá nos Estados Unidos, em Baltimore, e ela teve um câncer de cervix. Ela foi, e olha só, Hopkins é muito liberal, é um lugar muito liberal, é um dos primeiros hospitais a aceitarem negros junto com brancos. Ela foi no hospital, removeram o tumor dela, e ela acabou morrendo, por outros motivos, mas ela removeram o tumor e passaram isso para um patologista. O patologista foi capaz de replicar aquela célula dela. Foi a primeira vez que nós temos uma célula humana que poderia ser replicada in vitro. A primeira célula de cultura humana foi essa célula. Como o nome dela era Henrietta Lacks, deram o nome das células de HeLa, H-E-L-A, HeLa cells. Todo mundo usa HeLa cells. Nunca falaram isso para a família dela, nunca falaram isso para ninguém. Essas células foram vendidas para companhias, o povo ficou milionário, fez vacina, etc. Nunca falaram isso para a família. Quando veio à tona isso, saiu um livro, etc., aí que aumentou ainda mais a coisa. Está vendo? A Hopkins tira parte da gente e ainda não fala para ninguém. Cultural. Negro tem uma resistência, ainda mais do Sul, uma resistência enorme. E o número de... aliás, a ideia era sempre mandar médicos negros indo para as comunidades negras. Porque se for um médico branco, eles não acreditam. E agora, latino. É outro grupo que está aumentando. Você acha que agora latino, que está irregular no país, ilegal, vai no hospital falar que está com HIV? Não vai. O segundo grupo maior que está aumentando é o número de latinos. Como assim? Sai um pouquinho da AIDS, mas foi assunto que você tratou. São duas questões. Uma falando da Zika, só colocar aqui, eu estou coordenando uma auditoria no Brasil todo sobre a dengue, chikungunya e Zika. E já é o terceiro acompanhamento que o TCU faz. E agora o ministro diz, é o último. Você deu um jeito de erradicar isso. Deu um jeito de erradicar isso. E aí, você falou assim, a dengue e a febre amarela vem tudo do Aedes, né? E eles foram erradicados em tempos atrás, quando a tecnologia era bem baixa, bem pouquinho a gente conseguiu erradicar. E porque hoje, né, com tanta tecnologia, o mosquito avança cada vez mais, outras doenças já partindo dele, né? Sabendo que o mosquito saiu, deixou de ser silvestre e passou a ser urbano. Mas aí você colocou também um negócio da Zika, só para fechar tudo. Os anticorpos para Zika, né, que tem a injeção, a medicação. Se pudesse falar um pouco disso. Primeira coisa sobre os mosquitos. Primeira coisa que os mosquitos modificaram eles mesmos, né? Eles mesmos. Os Aedes, eles mudaram de comportamento quando eles vieram da China. Na China eles eram noturnos, né? Quando eles vieram para cá eles ficaram diurnos. Segunda coisa, os Aedes, no começo do século, quando a gente conseguiu erradicar, o que a gente usou para erradicar aqueles mosquitos? Fala alto. DDT, que era um ótimo inseticida. Tão bom que matava tudo. Matava, né, as aves, a gente parou de ter ave de rapina, parou de ter peixe, parou de ter todo lugar. Abelha, parou de ter tudo. Aquela mulher, qual é o nome dela? Ela escreveu aquele livro chamado Primavera Silente, né? Que era exatamente sobre isso. Depois começou a usar DDT, os pássaros desapareceram. Então, conseguimos segurar a malária e a febre amarela e o dengue, mas aí nós perdemos o outro lado ecológico. E nessa, a gente não conseguiu até agora um inseticida que seja bom e não seja tóxico para esses mosquitos. E só para você ter uma ideia, onde eu moro, em Baltimore, a quantidade de mosquito que tem é assustadora. Você lembra disso? O verão de lá é um horror. Aedes albopictus. Não sei como, se chegar uma zika ali, como ferrado. O negócio é que nós temos uma coisa que vocês não têm aqui. Inverno. Então, no inverno você tem menos mosquito, tende a morrer por causa do gelo, etc. É quando volta em menor população. Aqui não, né? O inverno lá é neve, gelo, a temperatura mais baixa, por mais do que até plantas, né? Eu tenho uma bananeira que eu
lá em casa, eu tenho que trazer para dentro de casa. Ela fica amarelinha porque não tem muita luz, mas ela sobrevive. Se deixar ela fora, o primeiro frio, ela já morre. Bom, agora vamos na Zika. A Zika tem dois problemas aqui. O primeiro problema que tem com a Zika é o NIH desenvolveu uma vacina para a Zika. Uma vacina feita a partir de DNA. Então, você dá o DNA, você transfecta a pessoa. Dá um DNA e a pessoa desenvolve anticorpo. Foram testados no Brasil, Peru, Caribe, Colômbia, México, tudo aqui nessa região. Quantos casos de Zika a gente teve nesses 2 anos que a gente testou a vacina? 2. Por quê? Porque o vírus desapareceu. Talvez volte daqui a 7 anos. Mas agora que a gente estava lá com a vacina, desapareceu. Então a gente não teve a capacidade de ver se essa vacina vai funcionar ou não. E essa vacina foi testada aqui no Brasil. O Esper foi um deles. E infelizmente a gente não vai saber. Então agora estão pegando todas as amostras de sangue de todos aqueles pacientes que receberam a vacina e vão fazer PCR para ver se tem o vírus ou não. Porque sintoma, só 2 pessoas tiveram sintoma de Zika, de 4.000 pessoas testadas. Então deu azar, né? A gente deu azar. A gente testou muito tarde. Em paralelo com isso, outros grupos estavam tentando achar maneiras de defender a criança contra o vírus. E não tínhamos nenhum remédio que poderia diminuir a replicação do vírus em vivo. Não achamos. Mas anticorpo consegue. Anticorpo é facinho. Você consegue fazer um anticorpo hoje em 1 mês. Então, desenvolveram esse anticorpo, pegaram de uma paciente que teve Zika, examinaram, tiraram, né, a célula B dela, clonaram a célula B, clonaram o anticorpo, fizeram o anticorpo, foi testado primeiro em macaco, deu certo, foi testado em ser humano, deu certo. Então, é possível que no futuro agora esse anticorpo... Porque outro problema é o seguinte, quando o governo ou qualquer sistema de saúde ou de pesquisa faz uma droga, aquela droga tem que ser licenciada, né, produzida, etc. Né? Então, aí que é outro problema. Aqui no Brasil, a gente tem essa vantagem de ter institutos como o Butantan, etc. Nos Estados Unidos, a gente não tem. Tem que pedir uma companhia comprar a licença daquele anticorpo. Então, pode ser que alguma companhia se interesse por esse anticorpo e vai fazer esse anticorpo no futuro. Agora, quando que vai começar a dar esse anticorpo, aí vai ser meio complicado, né? Porque a gente não sabe se esse vírus vai voltar, quando que vai voltar, aonde que vai voltar. Você vai ficar dando isso para toda criança que nasce, né? Pode ser que seja no futuro, mas agora, vale a pena? Economicamente, né? Não vai ser muito viável para o país. A febre amarela foi por vacina. E, por enquanto, a Zika a gente não sabe se a vacina funcionou ainda. Porque a febre amarela, o ciclo dela é muito mais constante do que da Zika. Né? Ele não faz essa coisa sazonal. A gente pensa bem, Zika, quando apareceu, quando vim para cá e vi na palavra Zika, eu achava que Zika era porcaria. Né? Não, e deu Zika. Eu achava que daí que veio... Aí depois que alguém me explicou, não, Lúcio, é um vírus de verdade, sabe? Não, é um vírus de verdade. A gente está com essa doença há 3 anos. Assim... Né, como epidemia, foi em 2015, não foi? 2015. 14, 15. Então a gente está isso há 5 anos. Né? A febre amarela está desde o século passado. Chikungunya é outro também que apareceu há quanto tempo? Faz 6 anos, né? Foi igual logo depois do dengue, né? O dengue, depois faz chikungunya e depois vem a Zika. Então a gente não sabe ainda sobre essa doença, como é que faz as coisas. Agora só que saiu alguns estudos sobre chikungunya nas articulações, né, que não se sabia se os vírus estavam lá ainda ou não, né? Não sabia se era só uma doença imune pela presença do vírus ou se o vírus estava formando complexos e contaminando macrófagos. Anny. Monoclonal. Mas esse que é o negócio, não é tanto assim. Esse que é o problema. Sabe por que fica... mas é porque metem a faca. Para HIV, a gente está testando monoclonais, a ideia é de que faça um monoclonal ou combinação de monoclonais que custe $150 ao ano.
Tem um instituto na Índia, chamado Instituto do Soro na Índia, que está tentando pegar as licenças para fazer esses monoclonais a preço de custo. Não é tão complicado de fazer, a gente consegue fazer isso facinho. O Butantan faria isso numa boa. A ideia é essa. Ou então alguma outra companhia que tiver subsídio, né, do governo. Por que o Maraviraca não funcionou? Bom, primeiro porque tem muito vírus que é resistente ao Maraviraca. É muito resistente. O Maraviraca, ele compete, né, com a GP120 para entrar no CCR5. Estou tentando lembrar qual era a molécula. Eu não sei por quê. Porque in vitro funciona muito bem. Maraviroc in vitro é ótimo. O problema deu in vivo. Então pode ser penetrância do remédio, né? Porque pode acontecer que ele seja... Porque onde que estão as células que expressam CCR5 em grande quantidade para o vírus? Nos tecidos. Macrófago, né? Que vai estar no cérebro, vai estar no baço, etc. Alguns desses órgãos são muito penetrantes para as drogas. Alguns deles não são. Agora, quando você já tem a mutação, todas as células SUS estão mutadas. Inclusive a microglia. A microglia é reconstituída depois da radioterapia por aquelas células que eram CCR5 negativas. O problema é de vocês, gente. Vocês estão me pagando para vir aqui agora. Vocês têm que... Porque a gente fez mutações neles. FC neonatal. Sim. Então, bom, essa mutação chama LS. Estou descobrindo outras mutações. Uma delas é chamada LS. Essa mutação LS, ela aumenta a afinidade do anticorpo a um tipo de receptor que faz a reciclagem e diminui no FC normal. Se bem que tem gente que fala que não diminui no FC normal. O que acontece? FC receptor é aqueles receptores que se ligam a anticorpos, que tem na célula NK, monócito, macrófago. Então, essas acontecem no endotélio. É chamado de FC neonatal. Por quê? FC neonatal. É totalmente diferente em termos de morfologia dos outros FC receptors, mas é FC de receptor neonatal, porque são esses receptores que pegam o anticorpo da mãe e jogam para a criança. Então, no endotélio da placenta, na região onde tem o sangue, o anticorpo passa por ali, o receptor pega, entra dentro do endosoma, não degrada aquele anticorpo e passa para o outro lado na criança. É assim que se passa o anticorpo. E acredita-se que faz da mesma maneira no cérebro também, porque a gente consegue achar anticorpo monoclonal no cérebro. Se você dá essa mutação LS, você aumenta a afinidade do FC para esse receptor. Então você aumenta a chance dele ficar reciclando no sangue por muito mais tempo. O VRC01, que é o primeiro anticorpo que foi dado para humanos, ele tem uma meia-vida de, eu vou chutar aqui, uns 12 dias. O VRC01, LS, são 45 a 55 dias. 5 vezes mais. E a gente está fazendo novas mutações para ver se a gente aumenta ainda mais. Quem sabe a gente consegue até aos 6 meses. Essa que é a ideia. Mas é para mutações na parte FC do anticorpo. Tá bom. Bom, eu não vou falar tanto da sífilis como doença, porque vocês já conhecem, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Está aumentando no Brasil. É novidade isso? Não. Quantidade, olha aqui, gente, isso aqui é de 2000 e pouco, antes de PrEP já estava aumentando. Tá? Essa aqui é a quantidade de mulheres grávidas, a quantidade de crianças nascendo com sífilis. Um dos lugares que está tendo mais sífilis no Brasil, o Sul. Fala tudo no Nordeste, né? Nordeste, ó, o Sul. Né? Aqueles branquinhos de olho claro lá, tudo, passa mais sífilis do que aqui, tá bom? Em comparação ao tamanho da população, né? Não é uma questão de número, né? Mas em população. Todo mundo sabe que é uma espiroqueta, do gênero treponema pálido. Todo mundo que sabe música do Serra Ramalho sabe do treponema pálido, que não é pálido nem viscoso. Foi descoberto em 1905. Ele tem essa capacidade de rodar mesmo, né? Ele muda para penetrar em células. Agora quero saber uma outra história aqui.
Fala para mim uma outra doença de uma outra espiroqueta que causa sintomas muito parecidos com a sífilis e que também é difícil de diagnosticar, difícil de tratar. Muito bem. Quem mais sabe essa? Jane, fica quieta. Doença de Lyme. Lyme é uma cidadezinha lá em Connecticut, lá nos Estados Unidos, que descobriram, passada pelo carrapato. Eu já peguei 2 vezes. O carrapato te pica, faz uma ferida desse tamanho, um racho cutâneo desse tamanho, e aí você toma doxiciclina, né? Que aí quando você conta para o seu sobrinho, ele acha que você está com sífilis, né? Aí você tem que falar para ele, não é Lyme. Aí você está andando com o seu cachorro no parque, pega outro carrapato, de novo, peguei de novo. O problema é o seguinte, se você não vê o racho e não cuida, teve uma amiga minha que ela quase se matou, de tanto sintoma que ela tinha, que ninguém sabia o que era. E ela era negativa por anticorpo. Depois tiraram, não sei, uma biópsia e acharam a borrelia ali dentro. É borrelia, não é treponema, é borrelia. E também é um great pretender. A sífilis é uma great pretender. Ele é um grande, o que é pretender? Fingidor. O Lyme também é um grande fingidor. Você tem sintomas que você não sabe o que é. Você está com dor de cabeça, você está com cansaço, você está com depressão, você está com dor no corpo. E da sífilis é a mesma coisa. Né? Quem falou para mim hoje, foi o Ricardo está contando para mim, que esse menino vai lá no médico, está com sífilis secundária, a pessoa fala, é alergia, vamos dar corticoide. Corticoide, né? Que é um imunossupressivo para dar para um cara que está com sífilis. Então, é um grande pretender, tá? Então, você expõe a sífilis, depois de alguns dias você desenvolve a sífilis primária, que é um chamado de cancro duro. Aqui, se você não tomar nenhum remédio, tá? Isso aqui é a evolução normal da sífilis. Você tem o cancro duro, desaparece, o cancro duro não tem dor, não tem nada, você desaparece, acha que tem uma coisinha no seu pênis, isso aqui deve ser alguma, cocei, pegou no meu zíper, sei lá o que, né? Desaparece. Aí, depois disso, de um tempo, de semanas a meses, aparece a sífilis secundária, que são lesões cutâneas. Nessa hora aqui, você já está cuspindo sífilis, sêmen, nas mucosas, etc. Depois disso, se você não tratar, desaparece, entra na forma latente, e aí volta só depois de vários anos na sífilis terciária, que tem vários sintomas. Pode ser sífilis no coração, no cérebro. Um amigo meu, que era médico pediatra de Cuiabá, ele começou a ter nos anos 90, começou a ter uma dor de cabeça, problema neurocognitivo, etc. Aí acharam, naquele tempo não tinha tomografia, não, ressonância. Foi para São Paulo fazer ressonância, acharam um negocinho no cérebro, falaram, nossa, tem um problema genético, não sei o quê, a gente vai fazer uma cirurgia para remover pedaços do seu cérebro. Quando foi fazer o pré-operatório, ele estava sifilítico, sífilis terciária, 2 meses de penicilina, e aí conseguiu uma boa, sem sequela. Então, great pretender, tá? Grande fingidor. Classificação pode ser adquirida, né, não só por ato sexual. Vou falar uma história também engraçada disso, que até hoje não sei se é verdade. Os mais velhos aqui vão confirmar isso comigo, mas não sei se é verdade. Falava-se que antigamente, tinha muito, na época de carnaval, os homens pegavam sífilis no pescoço, porque colocava a mulher em cima do pescoço para dançar, e a mulher esfregava aqui no pescoço, causava uma coceirinha aqui, o treponema entrava e fazia um cancro. Não duvido, porque o treponema entra muito nessas lesões. Essa é a história professor de infectologia que falava isso, né? Ou então congênita, passa da mãe para o filho, nas piores que passa para ele. Está aumentando muito a criança nascendo já com sífilis, né? Período de incubação na sífilis primária, o cancro duro, que eu falei para vocês, tem um fundo brilhante, é totalmente indolor, móvel, quer dizer que não é duro, ele é duro, mas ele forma só as bordinhas duras, né? Dentro ele é móvel, você pode apertar aqui, não dói, não faz nada. Às vezes em várias partes. No homem, né? na glândula, na mulher, pode ser em vários lugares, que às vezes a gente não se sabe se é na parte de fora da vulva ou dentro da vagina, até hoje não tem estudo provando isso. E um outro lugar que tem bastante é na garganta. E às vezes as pessoas têm isso, acham que é uma afta, tem isso, acham que é alguma irritação na garganta, e é sífilis primária que a pessoa não está pegando. Um dos maiores números de transmissão agora está sendo por sexo oral em sífilis primária. O paciente não sabe o que tem, está aí fazendo sexo oral com outra pessoa, acaba passando o treponema, que é cheio de treponema aqui, que é facinho achar treponema nisso aqui, altamente infectante, altamente infectante.
Aliás, se você tirar aquele muquinho dali e fazer uma microscopia óptica em campo escuro, você vê a bactéria, facinho de ver a bactéria. Aliás, a única coisa que você consegue ver a bactéria nessa fase, porque não tem anticorpo ainda, né? Então você não consegue ver se você é positivo ou não. No comecinho da doença você não consegue ver. Esse é um outro problema também, que é a fase primária mesmo, você não vai ter o VDRL positivo. Sífilis secundária, como eu falei para você, desaparece, se você não tratar, volta com sintoma constitucional, como se fosse um racha cutâneo. Pode espalhar pelo corpo inteiro, às vezes pode dar dentro dos órgãos, como hepatite, e pode dar infecção no olho, né, que é uveíte. Aliás, aquele paciente que você mostrou, né, pegou o sífilis secundária, deu uma infecção e acabou ficando cego de um olho, né. Não trata, um dos sintomas principais dele é o pênfigo palmar, que é típico de sífilis. É manchas na planta da pele, na planta da mão, na planta do pé. Sífilis terciária, assintomática, por muito tempo, depois ela volta com neurologia, ou então com cardiovascular, dor no joelho, por exemplo, artropatia. E tem uma série muito bonita que passou na Netflix, chamada The Nick, que é o nome de um hospital que tem nos Estados Unidos. E é uma história verídica de um médico, né, que ficou viciado em cocaína. Naquele tempo ele usava cocaína para tratar os pacientes e ficou viciado em cocaína. E aí, para cortar o vício dele, começaram a dar morfina para ele. Tinha sido a heroína que tinha acabado de ser inventado. Esse cara acabou sendo um dos maiores cirurgiões que nós temos da Hopkins, o Wosler. Ele foi o cara que inventou a mastectomia para paciente com câncer de mama. Totalmente viciado em cocaína e depois morfina, depois heroína. Nessa série, ficcionalmente, fizeram uma namorada que depois acabou casando com um cara que passou sífilis para ela. E ela chega no consultório dele sem nariz. O sífilis comeu a cartilagem do nariz dela. Aí, como ele era um cirurgião, a ideia era colocar uma pele no nariz. Então, o que ele fazia? Naquele tempo não tinha enxerto, né? Então, ele pegava um pedaço do braço da mulher, abria e colocou aqui no nariz. Ela tinha que ficar andando assim por 3 meses. E depois ele cortava a pele para o nariz ficar reconstituído. Então, vocês procurem isso aí, chama The Nick. K-N-A-C-K. The Nick. Que é essa parte que se chama aqui de goma, né? Que é essa deterioração da cartilagem do nariz, do ouvido, etc. Teste sorológico. O primeiro teste que se usa é o teste que não é treponêmico, não é específico para a sífilis, porque quando o treponema está se reproduzindo, ele faz com que a célula, né, morra e libere alguns tipos de proteínas e você desenvolve anticorpos contra essas proteínas. Uma dessas é a cardiolipina. Você tem esse anticorpo contra a cardiolipina, que é não específico, mas é bem típico de paciente que tem sífilis, né? Baixo custo, mas isso consegue quantificar a resposta, né? Se você dá terapia, diminui aquele número de anticorpos. O problema é que ele é bem não específico. Então, por exemplo, aqui, pode dar falso positivo por uma série de doenças, inclusive HIV. Então, uma vez que você tem VRL positivo, você tem que fazer um outro que é confirmatório, que aí seria realmente o anticorpo específico contra a sífilis. É um teste que você faz por floculação, aqui quando flocula, né, quando está positivo sai desse jeito, quando não está, fica desse jeito, e você faz uma diluição sérica, né, insere do soro, e aí você consegue ver o título desse anticorpo. E esse título muda quando você trata. Você trata e depois vai indo para baixo. Que é um problema. Se você pegar de novo, às vezes você está no comecinho, você não vê esse aumento dele. Nós temos vários tipos de testes treponêmicos, todos eles, a grande maioria deles é indireto, né, pela detecção do anticorpo. São testes qualitativos, porque se o indivíduo entrou em contato com o treponema pálido, vai ter isso a qualquer hora. Se eu pegar sífilis agora, o meu soro vai ter sempre positivo para sífilis. Então, se eu pegar sífilis 3 vezes, a terceira vez eu não vou saber se veio da primeira, a segunda ou da terceira vez. Daí a importância de fazer um teste diagnóstico que seja mais comprovado, que seja mais eficiente, que a gente não tem isso ainda. Tá? E permanece positivo depois do tratamento. Você trata, que nem o HIV. Tratou, mas o anticorpo está lá ainda. Então não dá para saber se você pegou depois de uma pessoa diferente. Né? Aqui o comportamento dos testes. Então, por exemplo, você pode fazer o campo escuro, né, pela ferida, mas
o VDRL ele sobe com a presença da ferida, a presença de replicação bacteriana. Uma vez que a replicação diminui, ele acaba diminuindo também. A quantidade de anticorpos que são específicos ficam sempre altas. Tá? E até mesmo no final da doença terciária, o VDRL também vai para baixo. E aí você não sabe se a pessoa que está tendo terciária é por causa da sífilis mesmo ou não. Tá? A sorologia é complicada, como eu falei, se é positivo para o VDRL e é positivo para o treponêmico, então quer dizer que se é uma sífilis recente ou prévia. Se você for positivo, mas é negativo para o paciente, é porque você pegou uma outra doença, autoimune, por exemplo, que não tem nada a ver com a sífilis. Lúpus, por exemplo. Né? Se você não tem, mas tem o VDRL, mas tem o treponêmico, é uma sífilis primária, que pode acontecer, ou então uma sífilis latente, onde está sem sintoma. E se você não tem nenhuma dos dois, pode ser a ausência de infecção, o período de incubação, como eu falei, na fase clínica inicial. Você tem o cancro, mas não tem o tipo. Por isso, tem essa discussão toda, como melhorar esse processo de diagnóstico. Tratamento, todo mundo sabe, né? Penicilina ou então um antibiótico forte, facinho, né? Ainda não temos muito tipo de bactéria resistente. Gonorreia é assim. Gonorreia está aumentando feito louco, muito resistente, mas não sífilis. O problema é que, dependendo onde e como você pega a sífilis, aí sim você vai ter um sistema de tratamento diferente. Vamos supor, então, o meu amante foi embora aqui, né? Então, vamos supor que ele tinha sífilis e eu peguei dele. Aí ele me liga, eu transei com ele hoje. Aí daqui a 3 dias ele fala assim, Lúcio, eu estou com um negócio aqui e eu acho que eu te passei sífilis. Eu não vou tomar bezetacil. Eu vou tomar azitromicina, que é muito menos tóxico, não é injeção, etc. Só está aqui, ó. Azitromicina, 2 gramas, né? Dose única. Se nada tiver disponível e se for uma fase pré-primária mesmo, né? Agora, se você já tem o cancro, já tem uma secundária, aí vai ter que entrar na penicilina, bezetacil, e se for terciária, às vezes no soro, né, por 1 mês, 2 meses. Como é o Lyme também, a mesma coisa. Eu acho que era só isso. Porque o meu ponto aqui seria discutir com vocês por que vocês estão querendo fazer diagnóstico. Por que estão querendo investir tanto dinheiro no diagnóstico? E o problema principal é que nós não temos ainda, depois de tantos anos com sífilis, um sistema que realmente prove que você tem uma sífilis durante aquele sintoma teu. Ricardo, pode falar. Explica para esse povo que você está gastando dinheiro do governo com isso. Vamos lá, então. Vamos lá, né, Mônica? Também. Mas, assim, a questão do teste, Mônica sabe disso mais do que eu, o pessoal da saúde coletiva e ON, é que essa testagem que a gente tem, a gente notifica, pode estar notificando muito mais do que o necessário. E o que significa isso? Isso para o Brasil, por exemplo, que tem uma rede de cobertura e algumas garantias sociais em termos de saúde, que eu acho que é diferente dos Estados Unidos, uma criança diagnosticada com sífilis, uma suspeita de sífilis congênita, ela tem algumas garantias do Estado. Por exemplo, ser atendida numa rede de atenção, que aí envolve fono, neonato, neurologista, oftalmologista, e aí vai todos os istes, por 2 anos. Então, isso gera um custo enorme para o Estado. Então, se você imaginar que em 10 anos foram notificados 159 mil casos de sífilis congênitas, por 2 anos atendidos no Sistema Único de Saúde do Brasil, então a pergunta que a gente faz é, de fato, dessas notificações, quantas tinham sífilis congênita? Pronto, essa é a questão que vale o porquê do Brasil estar investindo. Porque, como você falou, a sífilis tem cura, mas a gente vai conseguir controlar a questão da epidemia de sífilis, do contágio, a gente vai reduzir, mas sempre vai ter. E mesmo que a gente melhore a questão pré-natal, se a gente não melhorar o teste, a qualidade do teste, a gente ainda vai continuar notificando crianças com sífilis congênita. Porque o VDRL, ele não dá conta de garantir se é ou não. E no SUS, as mulheres de baixa renda, eles só vão ter um diagnóstico mais efetivo 1 ano e pouco. Ou seja, essa criança não poderia ficar desprotegida pelo sistema de saúde. Na classe média, que tem plano de saúde, não. Ele vai pagar, talvez ele tenha um resultado bem mais rápido. Mas, para quem é usuário do Sistema Único de Saúde, esse diagnóstico vem tardio. Então, por isso, vale a pena investir no teste, no caso de um país que tem essas configurações como o nosso sistema de saúde brasileiro.
Não sei se eu respondi, mas você pode fazer contraponto aí. Vou colocar mais 2 situações aqui que eu acho que são desafios diagnósticos para a gente também. Eu sou infectologista, né? Eu trabalho principalmente com HIV, mas a gente acaba vendo alguns casos de sífilis também. E eu acho que a gente tem dois desafios grandes hoje em relação ao diagnóstico da sífilis. Um é aquele paciente que persiste com VDRL alto, apesar do tratamento, e não tem sintomas, que a gente fica sempre sem saber o que fazer para ele. Atualmente, eu, né, tenho adotado como conduta minha, eu não faço nada, eu fico só observando, fazendo VDRL a cada 3, 6 meses, mas a gente, na verdade, não sabe, né, se esse paciente, por que ele fica com esse título tão alto. Eu tenho pacientes que têm 1/32 e que não baixa de 1/32, fica com esse título. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, a sífilis aconteceu, teve muito no passado, depois diminuiu e agora voltou de novo. A gente não sabe se é a mesma bactéria. Quando eu falo que é a mesma bactéria, é o treponema pálido. A gente não sabe se é uma bactéria que foi adaptada agora, epidemiologicamente diferente. Porque você está pegando primária. São Paulo a gente não pega tanto primária assim como pegava aqui. Em São Paulo, o ESP não vê a primária. A gente não vê a sífilis primária. O cara chega já com secundária. E secundária totalmente diferente do que antigamente via. Uma secundária complicada, que antigamente não era tão desse jeito. Então, deve ter tido alguma mudança epidemiológica também. Para um cara ter DRL positivo por um bom tempo, pode ser que antigamente era uma coisa rara, mas que agora, talvez a bactéria esteja multiplicando em algum lugar que você não esteja vendo. Que está adaptada já a um sistema que é novo, né, para a população agora. Isso, e a outra coisa que eu acho importantíssima nessa linha que o Ricardo falou é em relação às gestantes. Porque ela tem a primeira sífilis na gestação, ela trata, o VDRL dela está caindo, mas como a gente vai fazer diagnóstico precoce de uma reinfecção durante a gestação? Porque muitas vezes ela pega a sífilis de novo, mas o VDRL demora para subir. E o teste rápido do FTBS ela já tem positivo. Então, como a gente vai identificar isso? E alguns casos que estão sendo relatados de gestantes que foram adequadamente tratadas e a criança nasceu com sífilis, muito provavelmente foi uma reinfecção mais para o final da gestação que não foi identificada. Então, um teste mais sensível e específico para essa situação também seria fantástico, né? Dá uma sugestão, então. Vamos supor que a gente tenha um teste que seja bom. Você testaria essa gestante constantemente ou você preferiria dar um remédio para ela por um tempo maior? Ou então você pega um anticorpo monoclonal da sífilis e dá 3 vezes durante a gravidez e vê se aquilo segura a transmissão de mãe para a criança. É isso que eu estava falando isso para o Leonardo hoje. O ESP está tentando montar isso, né? Já que está funcionando com HIV, talvez possa funcionar com herpes de repetição. Pessoa que tem herpes que está sempre voltando, em vez de tomar uma ciclovir, pode tomar um anticorpo monoclonal, que é menos tóxico, etc. Ou então, talvez, até com uma sífilis, como já vai ser usado com Zika, já imaginou? A ideia nossa é chegar na África e dar um anticorpo desse anti-HIV para a criança assim que ela nasce. Nasceu, tomou esse anticorpo, porque aí essa mãe vai para a vila dela, se ela pegar HIV lá, não vai passar para a criança por amamentação. Se o anticorpo ficar por 6 meses, né? 4, 6 meses. Mas só uma questão com relação a sífilis. Já, né? Então pronto, aí vai finalizando, né? Aí você controla. Leonardo, aproveitando aqui que o Luiz está aqui, até para fazer essa discussão sobre a questão da sífilis. Então, tem várias questões, né, Mônica? Uma, primeiro, que a gente, para controlar a epidemia, a gente vai por uma questão que é bem sensível. Quando a gente fala que dentro do projeto todo você tem uma parte que vai bem para a parte de desenvolvimento de tecnologia, diagnóstico, pesquisas. São mais de 70 projetos, 70 e poucos projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito do projeto. Uma linha vai para a área de comunicação, que eu vou já falar dela, e uma linha vai para a área de educação. Mas quando a gente chega no Ministério da Saúde e a gente discute, olha, lá quando a gente vai falar, vai trabalhar a formação do profissional de saúde,
especificamente o médico, e a gente diz, olha, tem que falar sobre o VI. O pessoal que está sentado no Ministério da Saúde diz, não, mas o VI não precisa não, gente. Mas aí, quando a gente chega nesse ponto que você diz, não, mas em São Paulo não está aparecendo o primário. E é o secundário. E outra coisa, quando chega com o VI, que vai no oftalmologista, ele não sabe nem que é o VI. Eu vou dar só um exemplo de um colega nosso que é oftalmo aqui. O paciente chegou com o VI, ele diagnosticou, passou o tratamento e o paciente não ficava bom. Né? O que é que aconteceu? Ele se... Ainda tem um exame de sangue que eu pedi para você fazer. O paciente trouxe, mas não trouxe o VDRL que ele tinha pedido. Com vergonha. Entendeu? Não trouxe para o oftalmologista. O oftalmologista quer dizer, ele já pode, se ele tivesse uma orientação sobre a questão da sífilis, talvez ele tivesse, na análise clínica, tivesse feito algumas perguntas chaves que mesmo sem o exame ele poderia tratar como sífilis e ele abortou essa opção. Se eu estou falando do oftalmo, mas quando você vê esse caso, depois acho que eu passei para a Mônica, aquele lá do Instagram, que é o paciente que perde o olho, e ele foi tratado por um alergista com corticoide, né, isso aí mostra o nível de desconhecimento da população da área de saúde. Então isso é gravíssimo. Quando a gente vai para a população geral, aí é muito maior ainda. Por quê? Quando começou as campanhas de comunicação, do grupo de comunicação que não está aqui, né, hoje tem um que está ali, uma das coisas que a gente está medindo no projeto é o nível de desconhecimento com relação a sífilis. Do mesmo jeito que quando você chegou no Brasil, você disse, Zika, o que é isso? Tem pessoas que dizem, existe sífilis, o que é sífilis? Hoje. E não é uma população de pessoas ignorantes, não, viu, gente? São alunos nossos aqui da universidade. Nas redes sociais, dizendo, existe sífilis? O que é sífilis? Então, uma das coisas que a gente está medindo agora é o nível de desconhecimento da população com relação a isso. Então, não adianta só a gente fazer um teste, não adianta só colocar penicilina e testar, porque você só vai aumentar o número de diagnóstico, vai aumentar o teste e o governo vai gastar mais. Então, eu não acredito muito também, eu acho que a questão de mudança de comportamento é difícil. Tem um colega nosso, Kênio, que ele diz, nem os infectologistas usam preservativo. Você imagine a gente convencer, por exemplo... Cardiologista perder peso. Então, assim, é um tema extremamente complexo que não existe uma única ação com relação à questão da sífilis em área de engenharia, viu, Lúcio? Mas eu estou estudando tanto esse negócio. Não existe somente uma ação para você conseguir controlar a questão da infecção de sífilis na população. Como não teve só para HIV, como não teve também, por exemplo, com relação ao uso do tabaco. E aí tem várias outras questões. Então, você tanto tem que ir para a área de formação humana, e a formação humana, que é uma das áreas que contempla o projeto. Passo já para você, Ion. É formação humana para profissionais de saúde, formação humana para professores, porque esse tema ele tem que ser trabalhado na escola, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E aí, o melhor canal de comunicação é a formação de professores. Você tem que ter uma formação para a família dessas pessoas, população geral, e uma discussão grande com a sociedade chamando o tema para isso. Então, não adianta o governo brasileiro fazer uma ação de um projeto desse de sífilis, que puxa várias discussões sobre STs. Não tem como você falar de sífilis e falar de HIV, por exemplo. Inclusive, a relação hoje, dentro desses grupos chaves que você falou, a probabilidade é, se você contrair o sífilis, você tem 85% de ter contraído HIV. Então, assim, se você fala da população sobre sífilis e trata essa questão da educação sexual nas escolas, né, e você trabalha com os profissionais de saúde, você tem um espectro muito mais eficiente de controle e combate. Agora tem que ser algo que ele tem que perdurar por um tempo aí. Então, o Brasil ainda vai ter que investir muito nessa questão da educação para ISTs, que realmente foi negligenciada por uns 10 anos. Então, não é o projeto da sífilis que vai salvar. O que a gente está medindo hoje é o quanto o Brasil está falando sobre sífilis depois do projeto. Quanto a mídia espontânea fala sobre sífilis, porque ninguém nem falava. A verdade é essa. Se você for lá no Google e botar sífilis,
botar, por exemplo, os indicadores, porque você pode separar por ano. Você coloca 2015, aí você vai ver os gráficos, né? Quantas vezes aparecia sífilis no Google. 2016, 2017, você colocar a partir de 2018, você vai ver que tem muito mais procuras. Mas ainda nessa camada, a gente encontra pessoas dizendo o que é sífilis. Existe isso, entendeu? Então, o teste é um aparato técnico que a gente vai fazer, uma ferramenta, mas tem que ser, é uma visão muito grande. E melhorar a qualidade da atenção primária, a cobertura, por exemplo, de exames pré-natal. Né? Por exemplo, eu tive agora em Angicos, fui dar uma palestra para crianças, porque era... E assim, em Angicos teve, em 2017, 3 casos de sífilis e nenhuma congênita. Teve uma gestante, mas a criança... Ou seja, por quê? Porque o sistema pré-natal lá é eficiente. Então você tem uma cobertura, um município desse tamanho, pequeno, pobre, acho que é um dos municípios mais pobres, mas funciona bem a questão da atenção primária lá. Então você teve uma mulher infectada, foi diagnosticada, mas a criança quando fez o teste não tinha sífilis, ou seja, ela teve um bom acompanhamento pré-natal. Então, é mais uma das questões que eu queria colocar. Vou passar para a Ion, depois eu passo para você. Olá, Ion, eu sou pediatra, sou epidemiologista, sou colaborador aqui do Mestre Laís. Eu vou explorar um outro aspecto que eu acho que valoriza essa questão do diagnóstico, que é o seguinte: eu sou supervisor do Mais Médicos. Então, eu tenho visitado muitos médicos que trabalham em unidades de saúde as mais diferentes, na zona rural, etc., e outros na zona urbana. E por conta dessa questão da sífilis, eu sempre tenho perguntado a eles sobre a questão do diagnóstico. Quem é que eles fazem um diagnóstico de sífilis? Quem é o paciente? Qual é o perfil do paciente? E, em geral, o diagnóstico é feito nas gestantes porque a testagem é universal. Eu sempre pergunto, e os outros? Né? E os outros são identificados como potenciais pacientes de sífilis por conta de comportamento de risco. Então, o que significa isso na prática? Que a grande maioria das pessoas que têm sífilis não fazem diagnóstico, porque o diagnóstico está sendo feito numa pequena população. Só que essa pequena população, que tem uma prevalência, acho que é 16 por mil, não é isso? 16 por mil nascidos vivos, né? 1,6%. Então, essa pequena população ela acaba sendo uma boa amostra do que potencialmente deveria ser essa prevalência de sífilis na população geral. Principalmente vamos dizer assim, naquela mesma população sexualmente ativa ou em idade fértil. Portanto, é muito provável que seja até maior do que 1,6 por mil, até porque as gestantes talvez tenham um pouco mais de cuidado em relação a não contrair a sífilis. Portanto, potencialmente muito mais. Então, eu acho que nessa questão do diagnóstico tem outra coisa que eu acho que a gente não faz habitualmente, mas que eu acho que é uma reflexão válida quando a gente vê números tão expressivos, que é a seguinte: quando é que a testagem deveria ser universal? Em que nível de prevalência a testagem deveria ser universal para toda a população? Essa é uma reflexão importante, que eu acho que, de novo, devolve a importância para a questão do diagnóstico. Porque a gente só faz testagem universal para gestantes. Por quê? Por que a gente faz testagem universal para gestantes? Por causa do cuidado com o recém-nascido. Mas isso significa que a gente está vendo a sífilis com olhos muito leves, porque ela pode complicar para o próprio paciente. Se ela fosse benigna para o paciente, vamos pensar, a rubéola é benigna para o paciente, mas ela pode agredir o feto. Aí você teria razão de fazer a testagem apenas nas gestantes. Mas, na realidade, a gente está diante de uma doença que, em determinado grau de prevalência, deveria ser aconselhado pela saúde pública a testagem universal. Mas essa não é uma tradição. Então, tem gente jogando já a toalha em relação a melhorar os resultados para a sífilis, quando eu acho que a gente está tratando essa guerra com uma metodologia errada. Então, essa eu acho que é uma reflexão interessante nesse aspecto. Só para a gente finalizar uma coisa. Uma coisa que eu sempre falo para os estudantes é o seguinte: vocês já imaginaram se a epidemia de HIV nas Américas não fosse nos homossexuais? Eu acho que não. Eu acho que ia demorar mais tempo para descobrir como que era. Porque quando você pega sífilis, como você pega uma população geral,
é muito mais difícil saber por que está acontecendo. Por que está aumentando em gestante? Quem está transando com essas gestantes que estão aumentando? Agora, homem está tendo mais caso com outras mulheres? Ou estão frequentando mais prostitutas? Por que está aumentando as sífilis em heterossexuais? E não está aumentando HIV? Por quê? Uma vez que você chega numa população de risco fechada, hemofílico, gay, profissional de sexo, doença infecciosa, sexualmente transmissível, alguma coisa está acontecendo ali. Por que chamava de câncer gay? No começo ninguém nem lembrava. Gente, para mim só é lógico. Esses caras estão transando com mais caras, é uma população pequena, que representa 5% da população, estão transando entre eles, porque são os únicos que vão transar, porque eles não vão transar com as outras, com os outros, que foi fácil achar a causa da doença. Por que demorou tanto tempo na África? Só estava morrendo gente na África, muito louco. Primeiro porque a África é pobre, todo mundo estava morrendo de desnutrição, né? Malária, etc., xistosoma e HIV era uma coisa a mais. Mas a outra coisa é porque ninguém passa na cabeça que pode ser sexualmente transmissível até que chegue numa população de risco que é altamente sexualmente transmissível. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com a sífilis, porque não é só aqui. Nos Estados Unidos é uma coisa absurda. Está pulando para a mulher de uma coisa absurda. Então pulou de um grupo de risco que era altamente sexual para um grupo de risco que não é tão altamente sexual. Então, por exemplo, quando a gente está falando agora, qual que é o grupo? Você está falando que tem que passar para todo mundo? É porque ninguém acredita, né? Você não acredita que a tua filhinha de 15 anos está transando com 2 caras, né? Imagina. Entendeu? Então, eu acho que existe uma mudança de comportamento que aconteceu nos últimos anos. Acho que uma série de coisas motivaram isso. Liberação sexual, acesso a aplicativo, acesso a uma série de coisas que a gente não está estudando. A gente não está nem aí. A gente não está estudando. Se você pegar realmente... Não, vocês estão estudando, mas estão falando de maneira geral. Eu acho que se a gente começar... Eu estava sugerindo para o Esper lá, por que você não faz um sistema de saúde só para prostituto e prostituta? Sabe, só um grupinho que faça com que garotos de programa vá para lá e seja testado a cada 3 meses, para vocês descobrirem de onde que estão vindo esse espalhamento. Né? Mas a gente funcionou para travesti em São Paulo. Né? A travesti funcionou. Fizeram um grupo só para travesti e pronto. Elas estavam com tanto medo de ir médico, depois que foi para um lugar que se sentiu seguras, né, acolhidas, começaram a ir para médico. Agora, prostituto, né, bichê, não vai para médico. Não vai. Então, eu acho interessante que a gente fica dando volta, como você falou, né, fica dando volta no sistema, vai fazer diagnóstico, etc, etc. E, no fundo, a gente teria que realmente tentar imaginar por que essa epidemia está acontecendo do jeito que está e aplicar, né, por que só faz em gestante, gente? Sabendo que gestante veio de algum lugar, né? Que ela não pegou do Espírito Santo, né? A sífilis, né? Veio de alguém. Não foi um mosquito. Será?